Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais uma Terça do Toque. Hoje é aquele vídeo que eu adoro, imagino que muitos de vocês também, que eu comento dúvidas ou comentários de vocês. Então com certeza vai ser um vídeo que vai ficar ainda mais longo que os meus vídeos que já são muito longos. Então peço paciência e quero dizer que todo mundo que comentou no meu último vídeo, o vídeo sobre o golpe do Só Mais Um Pouquinho, todo mundo que comentou ali vai ter seu comentário respondido aqui, tá bom? Então tenha paciência, pega um chá, um suco, café, não sei, depende da hora que você está assistindo esse vídeo e vamos lá. Fabrícia pergunta: Leila, por que o toque é tão ardiloso e sofisticado? Acho ele tão inteligente, se refina cada vez mais, parece que vai passando de fases como em um videogame e se tornando cada vez mais hard, que é difícil. E aí ela também faz outra pergunta: oi Leila, tudo bem? Leila, gostaria de saber se o toque tem a capacidade de fazer você fazer alguma coisa para depois com esse material te colocar no ciclo da dúvida, para saber se foi você intencional que fez aquilo ou se foi toque. E você ficar no ciclo de dúvida, culpa, ruminação. Ele tem essa capacidade, como por exemplo, você não quer olhar para uma pessoa, mas o toque faz você olhar para uma pessoa para depois te acusar com isso. Vamos lá, primeira pergunta: por que ele é tão ardiloso e sofisticado? O ponto é que o toque, né, ele acaba sendo reforçado pelo comportamento de vocês. Então toda vez que vem a dúvida, e aí eu vou e faço algo a respeito dessa dúvida, no sentido de tentar suprir essa dúvida, seja de contestar, seja de ir lá e checar, isso acaba sendo um reforço para o toque. O que é o reforço? É tudo aquilo que faz com que o comportamento aumente. Então, por exemplo, eu estou falando, toda vez que eu fico com sede, eu bebo água. Quando eu bebo água, essa sede acalma, sei lá, eu supro minha sede. Então, o que eu aprendi? Que, olha, se você está com sede, você bebe água. Então, aqui vira um comportamento meu de reforçar. Toda vez que eu tenho sede, eu bebo água. Então, como mata a minha sede, eu tô reforçando o comportamento de beber água. É isso que acontece no toque. Eu reforço, né? Eu reforço. Toda vez que eu faço a compulsão, eu fico reforçando esse ciclo. Então, de alguma maneira, o toque vai fazendo parecia que aquele pensamento realmente é importante, viu só? Foi muito importante você ter checado. Nossa, viu só? Foi muito importante você ter evitado aquela situação, porque senão você teria feito algo de terrível. Ele fica criando isso e vocês vão entrando nessa coisa de reforçar aquela ideia, reforçar que aquilo é verdadeiramente perigoso, quando na verdade não é. Então tem essa questão do reforço. Tem uma outra questão que o toque se aproveita, não em todos os toques, mas em vários tipos de toque, ele se aproveita daquilo que é valioso para vocês, daquilo que é precioso, seja a sua fé, seja a questão no teu relacionamento, seja uma questão moral. Então ele se aproveita e ele começa a te acusar em relação àquilo. E como aquilo é importante para você, você acaba se engajando ainda mais, reforçando ainda mais a importância daquele pensamento. E um terceiro ponto é que a gente tem isso, faz parte da nossa mente, né? A nossa mente tem dificuldade de lidar com a dúvida, de deixar aquilo em aberto. Então ele se aproveita dessa questão de que lidar com a incerteza, lidar com, tipo, beleza, tá, não sei, paciência, não sei se eu fiz isso, não sei. É difícil, né? É difícil a gente assumir essa posição. E porque é difícil, ele se aproveita dessa questão que é nossa mesmo, biológica mesmo, uma dificuldade de tolerar, de deixar a coisa em aberto, dificuldade de tolerar a incerteza. Então, tem isso, ele acaba se aproveitando, mas o grande ponto é que o toque, na verdade, ele não é uma pessoa, né? Eu sempre acabo falando como se fosse uma pessoa, um golpista, cachorro, salafrário, sem vergonha. Eu sempre falo nesse sentido, mas a gente sabe, obviamente, que o toque não é uma pessoa, tá, pessoal? O toque tem a ver com o quê? Com o funcionamento do nosso cérebro, de áreas do cérebro de vocês que estão hiperfuncionando. Então a gente tem uma dificuldade dessas áreas entenderem que, olha, tá tudo bem, não aconteceu nada, você não olhou, você não fez nada, tá tudo certo. Então, obviamente, tem a ver com isso. Mas isso que eu expliquei também faz sentido, mas vamos sempre lembrar que não é uma pessoa. Eu falo sempre de forma metafórica, sempre de forma lúdica, para ficar mais fácil de vocês entenderem e se separarem do toque, tá, pessoal? Mas isso tem a ver também com, obviamente, o nosso funcionamento cerebral. Sobre a outra questão, o toque, ele não tem a capacidade de me fazer alguma coisa. Então, por exemplo, será que eu traí meu namorado? Vou trair meu namorado. Tem uma outra pergunta, eu tava olhando aqui quantas perguntas eram. Eu vi uma pergunta de um rapaz que daqui a pouquinho eu vou puxar ela com a tua, tá, Fabrícia? Que ele é uma questão de um toque homossexual ali, provavelmente. Então, depois eu vou juntar e vou explicar um pouco mais essa pergunta aqui da Fabrícia e da pessoa ali em cima, que depois eu falo o nome. Se o toque diz que eu vou pegar, eu vou beijar um cara,
eu vou pegar e vou passar a mão na parte íntima de alguém. Ele não tem capacidade de pegar o meu cérebro, mandar uma mensagem pro meu cérebro e falar, então levante a sua mão e passe a mão na parte íntima da pessoa, pegue a sua boca e beije a boca da pessoa. Ele não tem essa capacidade, tá, Fabrícia? Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer com que você vá e faça. O que acontece nessa questão do olhar que você falou é que muitas vezes a gente fica muito hiperfocado naquilo que o nosso pensamento está dizendo que não é para fazer. Então talvez você está prestando atenção demais e calculando milimetricamente cada micro movimento seu. Talvez isso está acontecendo, mas não, ele não vai fazer você olhar e depois ficar duvidando, fazendo que é você, fazendo você achar que fez ou não fez. Qual é o ponto? Gente, se eu quero trair meu namorado, se eu quero trair minha namorada, se eu quero trair meu marido, gente, eu não passo por todo esse sofrimento, Fabrícia. Você não ia ficar em todo esse questionamento, você não estaria perdendo teu tempo aqui, primeiro fazendo a tua pergunta, primeiro assistindo todo aquele meu vídeo, fazendo a pergunta, porque não foi no começo do vídeo que eu avisei que a gente ia ter este vídeo de hoje, aí você não ia estar aqui, tudo bem que a tua pergunta foi a primeira, mas você não estaria perdendo todo o tempo do vídeo que você vai ter hoje, se você realmente quisesse fazer. Gente, se vocês realmente quisessem ser essas pessoas ruins, essas pessoas monstruosas que o Toque diz que vocês são, vocês não estariam perdendo o tempo de vocês aqui, porque o tempo de vocês sim é valioso. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa mais interessante do que estar me ouvindo. Você sabe que eu falo muito, ainda estamos na primeira pergunta, entendeu, gente? Então, assim, não fica entrando nessa de que, mas foi você, não foi você, é o Toque que está fazendo você achar que fez, quando na verdade vocês não fizeram isso. E mesmo que você tenha olhado, Fabrícia, o ponto, Fabrícia, é que assim, se você não quer olhar, às vezes, talvez o Toque vai fazer você olhar para checar se você olhou ou não olhou, entendeu? Então, assim, o ponto é, você não quer olhar para a pessoa, mesmo que você tenha olhado sem querer, não é isso que vai ser contabilizado na conta de traição ou não traição, ou, enfim, não sei qual é o ponto aqui, mas não é isso, não encane com isso. Vou seguir que, nossa, demorei muito nessa primeira, vamos lá. Vou pegar uma mais. João Vitor, excelente conteúdo, muito obrigada, João. Temos vários Joãos aqui, né? JS Monteiro, Leila, obrigada pelo vídeo. Foram desonestos com você, sim, mas você foi inteligente, parou antes de gastar mais e não receber o brinde, ou até pagar o brinde para poder receber. Perfeito. No Toque, precisamos seguir o seu exemplo. Parar quando percebemos que é uma mentira e que não é apenas só mais essa vez. Pois no Toque, depois da segunda compulsão, não para. E o brinde é um círculo sem fim. Gratidão a Deus e a você, Leila. Muito obrigada, JS Monteiro, sempre presente aqui, né? Obrigada. Você entendeu perfeitamente o ponto do meu vídeo. Perfeitamente, é exatamente isso. Então, aqui nada a acrescentar, porque foi excelente a tua colocação. Próxima. Miriam Finati, sempre presente também, já participou dos meus eventos, né, Miriam? Sempre faz sentido, porém dentro do toque religioso os fatos e evidências são difíceis de contestar, pois fé é algo abstrato, fica tudo confuso. Perfeito, Miriam, vamos lá, para quem tem toque religioso. É verdade que eu não consigo falar absolutamente nada para quem tem toque religioso para garantir que essa pessoa não vai para o inferno, para garantir o que Deus está pensando. Por quê? Porque eu não sou mensageira de Deus, embora, né, eu falo muitas coisas assim do que eu acho que pode ser a leitura de Deus, para quem acredita em Deus, mas tudo bem, eu não sou um profeta, eu não sou mensageiro de Deus, então obviamente eu não consigo dar garantias para vocês em nenhum tipo de toque. Eu não consigo pegar e garantir aqui, ó, um atestado, garantia de Deus, eu não consigo fazer isso. Mas qual é o nosso ponto, Miriam? Ainda que a gente não consiga saber exatamente o que Deus está pensando, saber exatamente o que vai acontecer no futuro, a gente não consegue ter essa certeza, mas qual é o nosso ponto? Se eu estou tendo pensamentos blasfêmios, se eu estou tendo pensamentos ruins, maus pensamentos, seja sobre Deus, pensamentos sexuais sobre Deus, se eu estou tendo esses pensamentos e esses pensamentos não me deixam em paz, esses pensamentos são infernais para mim, eu preferia arrancar minha cabeça do que ficar pensando nisso, isso não prova para nós de que não é vocês? E se não é vocês, será que Deus, que é onividente, onipresente, onisciente, será que Deus não vai considerar que, olha, o cérebro dessas pessoas, o cérebro deles não está funcionando da forma que deveria funcionar, então por isso que eles estão tendo esses pensamentos. Então é verdade, Miriam, que infelizmente eu não consigo garantir para vocês isso, mas na minha percepção, no meu entendimento, com certeza, com toda a certeza do universo, no meu entendimento, não sou mensageira de Deus, mas no meu entendimento, gente, isso é uma doença. É a mesma coisa que eu falar, ai, Deus vai me punir porque eu tô tendo meus pelos caindo porque eu tenho câncer. É a mesma coisa. Meu pelo cair é um sintoma do meu câncer. É a mesma coisa no toque. Eu ter pensamentos ruins, de qualquer ordem que seja, sexual, agressivo, religioso, de qualquer ordem que seja,
não sou eu que quero pensar nisso, são pensamentos involuntários, Miriam. Então, ainda que eu não consiga pegar aqui um papel divino para falar para vocês, gente, fica em paz, ainda que eu não consiga fazer isso, eu posso dizer para vocês que como que a gente vai pro inferno por um pensamento que eu não escolho ter? Eu posso ir pro inferno porque eu peguei e fiz alguma coisa. Fazer o quê? Não pensar. Pensar não. Mas, tipo, eu peguei e fui, sei lá, eu tive o pensamento de que eu quero matar uma pessoa. Eu vou e mato. Dependendo da situação, do contexto, talvez, dependendo, porque tudo depende do contexto e da situação. Deus não é raso. Deus não é raso. Deus vai analisar situação por situação. Então, assim, mesmo quando eu faço alguma coisa, fui matar alguém, será? Bom, peraí, por que eu matei essa pessoa? Eu matei porque sim, eu queria me vingar, né? Ou não, pera, o cara tava tentando enfiar a faca em mim, eu fui, peguei e virei a faca para me defender. Vocês acham que Deus não vai considerar isso? Até a justiça, que é uma coisa falha, a justiça, né, no mundo é falha, considera isso. Vocês acham que Deus não vai considerar a intenção, não vai considerar contexto, não vai considerar o coração de vocês? Aí o Toque vai dizer, mas Leila, eu acho que esses pensamentos vêm do meu coração. Não caiam na onda dele, não caiam. Então, Miriam, é verdade que na fé é abstrato, eu concordo 1000% com você. Mas o ponto é que, assim, esses pensamentos não dão paz para vocês, esses pensamentos perturbam vocês, logo não são vocês. John Piedade. Primeiramente, agradecer por atender ao nosso pedido sobre o vídeo dos comentários. Isso aí, John, eu tinha visto teu comentário. Bom, vou tentar resumir um pouco da minha situação atual com toque. Com o tempo, eu adquiri um ritual de sempre fazer os rituais que faltam, para assim poder parar com as compulsões. Meio difícil de explicar. KKKK. Mas resumindo, eu só consigo focar em deixar para lá os pensamentos intrusivos depois que a minha mente entende que eu fiz certos rituais que eram importantes e acaba que está acontecendo exatamente o assunto deste vídeo. E eu fico criando cada vez mais rituais importantes e não consigo parar nunca para tentar focar em enfrentar as compulsões. Já fiz terapia TCC, recebi alta, que legal. Mas atualmente estou nessa recaída. Estava indo tudo muito bem, mas me deixei levar e agora estou em um poço sem fim. Calma, calma. Se você já conseguiu ver a luz, já conseguiu sair desse poço, então você já sabe o caminho. Talvez você sinta que é um pouco mais trabalhoso, porque eu já estava lá, esgotei minhas energias, mas calma, nossas energias não são assim, não é que vai acabar. Então a gente vai conseguir, de alguma maneira, sair desse poço novamente. Esse é o ponto. Você saber que, putz, eu já experimentei como é estar fora desse poço, eu sei como é estar lá fora, eu sei como é respirar um ar puro, eu sei como é ver a luz do dia, eu sei como é ver isso, então eu sei que existe saída. Esse é o teu ponto principal, isso é o que mais pode te ajudar. Você sabe que dá pra ficar bem. Então o teu trabalho, teu desafio nesse momento, John, é conseguir trilhar esse caminho novamente, por mais trabalhoso que seja, mas pode ter certeza que é muito mais trabalhoso a gente ficar preso num ciclo sem fim de buscar recompensas que nunca vão chegar efetivamente. Então, antes de responder definitivamente, só quero comentar que o Fabrício Silva comentou no comentário do John. Olá, John, te entendo, o seu toque é muito parecido com o meu. Pensamentos intrusivos que ditam questionamentos, que viram angústias e ordens para realizar compulsões sem fim. E o pior, o meu é de exatidão, de simetrias numéricas. Eu sou obrigado pelo toque a dividir os rituais em dias específicos, em números de repetições específicas, em horários, minutos e segundos específicos. Socorro, Fabrício! É uma tortura sem fim. Uma tortura sem fim, Fabrício. Mas estou na luta com terapia e vídeos iguais os da Leila. Força aí, guerreiro, fica com Deus. E aí o John responde ele que, boa noite, Fabrício, são realmente muito parecidos. O meu tem as mesmas características, dias certos, quantidades de vezes para repetir os rituais e por aí vai. Obrigada por compartilhar, vamos sair dessa. Força para ti também, um dia de cada vez até nos livrarmos de vez dessa angústia. Que legal, quando vocês ficam se apoiando, um tentando ajudar o outro. E eu gosto muito dessa sensação de comunidade. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sinto isso, que a gente aqui é uma comunidade. E é muito legal ver que é uma comunidade que sempre está tentando um erguer o outro. Mesmo quando um já está com o mesmo toque que o outro, um tenta puxar o outro. Então isso aí, gente, puxar positivamente, para cima do poço, para subir. Alguém está tentando jogar uma escadinha aí para subir desse poço. Vamos lá. É isso. Ambos estão presos numa tortura, num ciclo de então quando eu finalizar este ritual eu vou poder fazer outro. Então só amanhã eu vou poder finalizar esse ritual. A gente já sabe quem tá botando essas condições. Quando o John coloca o seguinte: eu fico criando cada vez mais rituais. Não é você que está criando esses rituais, é o seu toque. Por que eu tô falando isso? Porque isso é muito, muito importante pra gente conseguir se libertar do toque. Vocês entenderem que não é vocês, não sou eu, Leila, que tá inventando essas regras doidas. Não é isso.
o toque, separa, a gente sempre separa, parece que é bobo, mas não é bobo, isso é uma técnica fundamental que se chama desfusão, tem um vídeo só sobre essa técnica, da importância que é eu falar que é o toque que está dizendo isso, o toque que está fazendo isso, não sou eu que estou criando esses rituais sem fim, não é o Fabrício, é o toque que está colocando essas condições, se é o toque que está colocando essas condições, a gente vai lembrar quem é o toque? Quem é o toque na fila do pão? Ah, uma doença, olha... o nome correto é transtorno, mas eu vou falar doença. Ah, é uma doença, é uma patologia. Opa, eu tô guiando as minhas ações, eu só vou poder me libertar depois do dia X, depois do horário X, depois do segundo Y. Quem ditou isso? Quem tá ditando essa regra? Onde tá? Tá na Bíblia? Tá no Alcorão? Tá na Torá? Tá onde isso? Tá na Constituição? Onde tá? Onde tá isso? Tá onde? No livro de regras distorcidas do toque. E da onde que vem esse livro? Resultado de uma coisa distorcida, errada. Logo, a gente não pode pautar o quando eu vou parar ou não, o quando eu vou iniciar ou não alguma coisa, com base no que o toque está estipulando. Não são vocês, Fabrício e John, não são vocês. É a doença, é o transtorno. Logo, vocês não podem pautar a vida de vocês nisso. Então, como a gente sai desse poço para os dois, né? Porque talvez para o Fabrício está ainda mais torturante, acho, né? Do jeitinho que ele colocou, né? Simetria, em dias, horários, minutos e segundos. Tenta desobedecer e ver o que acontece. Vocês dois desobedeçam, não esperem o mais importante, não espera isso, aquele dia, aquele horário. Não. Primeiro que a gente não deveria estar fazendo compulsão nenhuma para começo de conversa, muito menos ter que esperar dia X, segundo Y, muito menos isso. Então assim, devagarzinho desobedeçam. Testem não fazer o que o toque está falando. Vocês vão sim ficar ansiosos, vocês vão sim ficar desconfortáveis, vocês vão, mas é só isso. Nada vai acontecer porque eu não deixei o negócio simétrico. Ó, minhas canetas ali, ó, gente, tudo assimétrico, uma para cima, uma para baixo, uma para lá, não tem o número correto de uma caneta para outra. Eu até penso sempre em arrumar antes do vídeo de vocês, mas como eu sempre tô corrida, falo, não, deixa, até uma forma de expor vocês, assim, de ver que, olha, tá torto ali, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, só fica feio, ponto. É isso, que eu consigo suportar a feiura das canetas viradas errado e tá tudo bem. E da mesma maneira, Fabrício, você vai conseguir suportar. É desconfortável sim, então talvez vocês olhem para esses vasos e falem, nossa, a Leila tinha que puxar a câmera um pouquinho mais para lá, porque tem um espaço aqui. Eu concordo, mas tá tudo bem também. Ninguém vai morrer, eu não vou morrer, me incomoda um pouquinho, poderia organizar um pouquinho mais para lá, nananã, mas não vou. Deixa o toque reclamar. Eu não tenho toque, tá, gente? Só tô dando um exemplo pra vocês. Tá tudo bem, é desconfortável, mas a gente vai lidar com desconforto. O ponto é que nada vai acontecer se vocês quebrarem esses rituais. Não vai acontecer nada. A única coisa é, vocês vão ficar ansiosos. Mas o que a gente faz com ansiedade? Depois eu respondo na pergunta de outra pessoa ali em cima, que eu vi que a pessoa fez essa pergunta, tá bom? É isso, porque o vídeo tá ficando muito longo e eu ainda tô só no começo. João Francisco, João sempre presente também. É bem assim, Leila, os golpes das redes sociais, o toque é uma compulsão. Já caí em alguns golpes das redes sociais, assim como caí nas informações do toque, mas você está cada vez mais se libertando, João, e cada vez mais a gente vai conseguir ter relatos. Eu ia falar testemunho, parece uma coisa de igreja, né? Cada vez mais a gente vai ter relatos seus e das outras pessoas aqui falando da melhora, porque sim, é possível a gente não cair mais nesses golpes, é para isso que eu tô aqui, para alertar vocês, para falar para vocês, não caiam nisso, porque não vai ter fim, não vai ter fim. Então a gente vai ter que dar o basta. Se a gente não dá o basta no toque, ele vai cada hora inventar uma regra diferente. Não é vocês que vão inventar, é ele. Então a gente tá aqui para botar ordem a gente tá aqui para botar ordem nessa casinha que se chama mente de vocês. João Vitor de novo, obrigada por esse vídeo, eu que agradeço vocês. Luciano Nascimento, Leila, tinha pensando negativo a pessoa que morreu e ficava mal. Fui um psiquiatra e descobri o toque. Confesso, fiquei feliz por não ser intencional, mas ainda fico mal por ele existir, porque não era normal. Acho que é pensamento sobre alguém morrer, acho que é isso, né, Luciano? Que bom que você conseguiu buscar ajuda, que você conseguiu ir a um psiquiatra, porque muitos de vocês vão se beneficiar muito da medicação. Eu sei que muitas pessoas já testaram e não deu certo, mas, gente, é o que a gente pode testar. Para muitas pessoas dá muito certo de primeira, para outras não é de primeira, mas é o caminho que a gente tem. Para a grande maioria de vocês, a gente vai precisar testar o médico, 1, 2, 3, não importa quantas vezes, o importante é a gente saber que talvez exista uma medicação que pode ajudar vocês. Luciano, além disso, faz terapia, tá? Pra você conseguir entender que não é você que tá tendo esses maus pensamentos sobre morte, enfim, não é você. Pra ficar cada vez mais claro, faça terapia pra te ajudar.
Bruno Fromar... Ai, Bruno, sempre erro o teu sobrenome, né? Da outra vez também errei. Vamos lá. Bruno Fromaraguari. Desculpa, Bruno, se estiver errado. Vamos lá. Vou deixar uma dúvida para o próximo vídeo de respostas a dúvidas. Eu tenho um toque de relacionamento e ansiedade sobre trair. Essa semana, uma pessoa que conheci há pouco tempo e que acho bonita me convidou para ir na casa dela. Não sei se tinha alguma intenção a mais, mas fiquei com ansiedade que tivesse. Na hora, eu me senti desconfortável e ansioso com o convite, mas o que mais me gerou ansiedade foi sentir como se estivesse ficando sexualmente excitado com o convite, como se fosse o começo de uma ereção. Na hora, diante do desconforto, recusei o convite e propus, ao invés disso, ir a um restaurante em um lugar público, porque me sentia mais confortável se a ideia era só bater um papo. Depois disso, saímos, batemos papo como amigos e não senti nada sexual. Mas agora me preocupo sobre como interpretar essa sensação sexual. Isso é groin response? Mesmo se for uma excitação sexual, isso indica algum desejo de trair? Minha voz já tá rouca. Pera aí, Bruno. Dane-se que nome que a gente vai dar pra isso. Tanto faz. O ponto é, você não estava com a intenção de trair. Você propôs um lugar melhor pra vocês irem, um lugar público no caso. Você não aceitou o convite de ir pra casa da pessoa. Você estabeleceu limites. Você foi, bateu papo como amigo. É isso que importa, Bruno. Posso falar palavrão aqui com vocês? Posso, né? Foda-se. Foda-se o nome que a gente vai dar. Foda-se. Não, acho que o editor vai apagar parte do foda-se. Mas foda-se. Foda-se. Tanto faz o nome que a gente vai dar. Mas ok, eu interpretaria como uma groin response, sim. É muito parecido com o que a Fabrícia falou. Da questão do olhar, né, lá embaixo. De olhar pra pessoa, não posso olhar pra pessoa. Pra mim é muito parecido o que aconteceu com você, Bruno. Que assim, um excesso de atenção, um excesso de vigilância naquilo. E aí, por consequência, acaba tendo alguma resposta ali. Então assim, é como se você pensasse, meu Deus, eu não posso sentir nada nessa situação. Eu acho a pessoa bonita, mas eu não posso sentir nada. E aí é como se, de alguma maneira, isso criasse uma tensão e tivesse uma resposta ali na tua parte, na tua parte íntima. Então, Bruno, tudo bem, eu chamaria de groin response sim, pra te responder, que essa é a tua dúvida. E eu te diria assim, não encana com isso. Bruno, foca na realidade. O que é a realidade? Você teve uma situação, você acha a pessoa bonita, ponto. Sim, eu também sou casada e acho um monte de pessoas bonitas sem ser meu marido. Ponto. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu converso com outras pessoas, eu tenho um monte de pacientes homens, eu converso com pessoas e eu posso ter um paciente que eu acho ele bonito e que ele é homem e que não necessariamente eu estou traindo meu marido por conta disso. Então, mais do que se preocupar em como interpretar agora essa sensação sexual, o ponto é, eu não fiz nada de errado. Eu não sei se no seu relacionamento você tem uma regra que, olha, a gente jamais pode sair com uma outra pessoa e conversar e bater papo. Eu não sei se vocês têm essa regra, tá? Caso você não tenha essa regra, então não, obviamente que isso não é uma traição. E esse é o nosso ponto. Não foi uma traição, não tem por que eu ficar me desgastando. O toque vai querer fazer você fechar. Lembra que eu falei antes de não deixar a dúvida em aberto? É uma excitação, é uma groin response. Dane-se o nome que a gente vai dar. O ponto é, você não estava direcionado, intencionado a trair, a ferir qualquer princípio do teu relacionamento. Esse é o nosso ponto. Então, tudo bem, vamos chamar de groin response, mas o ponto é, não fica perdendo o tempo de vocês, não fiquem perdendo o tempo de vocês com uma coisa que é óbvia, vocês não querem trair, então não fiquem encanando com o olhar, quantos segundos eu fiquei olhando a pessoa, não fiquem encanando. É uma situação que é muito desconfortável, porque você realmente entendeu que, olha, o que eu vou fazer na casa da pessoa? Ok, você não quis dar chance, tudo bem, não tem problema, mas o ponto é, você conversou com a pessoa, não teve nada demais, foi só um papo de amigos, e tá tudo bem, tá tudo certo. Foca nisso, tá bom, Bruno? Espero que eu tenha respondido a tua dúvida. Rafael Badaró disse, fala sobre superstição no próximo vídeo. Rafael, superstição é uma coisa que a gente tem na cultura, eu vou pegar a cultura brasileira aqui, a gente tem em várias culturas, não só na cultura brasileira, mas especialmente na cultura brasileira, a gente tem várias superstições, como por exemplo, não posso deixar o chinelo virado para cima, não passa embaixo de uma escada, gato preto, pode dar azar, enfim, a gente tem várias ideias distorcidas que atribuem azar ou sorte a alguma coisa. Mas a pessoa pode falar, mas é verdade, Leila, uma vez eu vi um gato preto e deu azar. Gente, eu posso ter visto 10 gatos pretos e nunca nada de azar ter acontecido. Da mesma forma que eu já quebrei espelho e posso ter tido algo ruim, como eu já quebrei espelho e nada de ruim aconteceu. Então, a gente precisa partir desse lugar, tá, Rafael? Que olha, superstição é algo comum que a gente tem na nossa cultura, mas qual é o ponto? No toque, a gente começa a ir para um nível superior no sentido negativo. Aliás, vou descer. No toque a gente desce tipo para Deep Web. Tipo, a gente vai descendo para um outro nível que é assim,
atribuir uma cor, um número, um horário a algo ruim ou não. Sendo que assim, o que a gente precisa lembrar? Por exemplo, eu vou pegar o João Francisco. Ele tem uma questão com números. E aí no Work Talk, quando ele participou, foi muito engraçado, com todo respeito, né, João? Foi muito engraçado que dois números que ele tinha pavor, eu tenho 2 repetições do meu número de celular com aquele número. Então, por exemplo, ele falou 30, na verdade ele falou 58. É 58, né, João? Cara, meu celular tá cheio, meu telefone celular, meu número, tem várias séries de 58. Olha que loucura. Então, como que o número que pra ele é de azar é o número que é do número do meu celular? Sendo que é o número que eu tô ali no número do meu celular todos os dias. Se eu tô no meu WhatsApp todos os dias, eu tô em contato com o meu número de celular. Por que que pro João vai dar azar e pra mim não dá azar? Então, talvez o ponto, Rafael, é que não esteja nos números, nas cores, no objeto, que nem, né, eu vi que a Amanda fez um comentário ali, e a Amanda tem uma questão com objetos, com acessórios, não está aí. Então, de alguma maneira, o Toque se aproveitou de uma fala popular, que é a questão da superstição, e fez parecer que isso realmente é um problema. Então, vocês precisam se proteger disso. Mas o ponto é que não é uma cor, não é um número, não é nada disso, não é um objeto, muito menos um gato preto, coitado. Até uma ideia racista, né? Por que o gato preto não é um gato branco, né, gente? Por quê? Entende? Então, assim, não tá aí. Então, o Toque, ele se aproveita dessa ideia popular, mas a gente sabe que é uma ideia distorcida, porque eu posso passar agora embaixo de uma escada e nada vai acontecer. Da mesma forma que eu posso não quebrar nenhum espelho, eu posso não deixar meu chinelo virado, eu posso não ver um gato preto e mesmo assim algo de ruim acontecer na minha vida. Porque não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tá bom, Rafael? Vamos lá. Adri, ótimo vídeo. Porque o Toque traz tanta dúvida e culpa. Adriana, a gente tem algo no Toque chamado de uma crença, tá? Chamada de responsabilidade excessiva. O que é responsabilidade excessiva? Faz com que vocês se sintam muito mais responsáveis por algo do que de fato vocês têm essa responsabilidade. Seja, por exemplo, eu me preocupar com um cachorro castrado ou não castrado, que nem, né, tem uma seguidora aqui que ela tem esse toque, o toque dela em relação aos cachorros ali não castrados. Então, assim, seja eu me preocupar com isso, ou seja, por exemplo, eu me preocupar com um pensamento que eu tive e eu ficar me culpando por um pensamento achando que Deus vai me punir e vai me mandar pro inferno. Então, o ponto é que vocês têm uma responsabilidade excessiva, vocês sentem muito mais responsabilidade do que várias outras pessoas. E aí, com a responsabilidade, a gente tem o sentimento da culpa. Então, a culpa, ela vem ligadinha com o senso de responsabilidade de vocês, que é muito alto, muito apurado. E aí, o ponto é que vocês consigam entender o que é de vocês, o que não é de vocês, o que é da doença, o que é do transtorno, o que é do toque. Por isso que eu expliquei lá no começo, Adriana, o quanto é importante a gente separar. Olha, não sou eu que estou querendo ter esses pensamentos, não sou eu que estou tendo pensamento de trair, não sou eu que estou tendo pensamento de agredir alguém, não sou eu que estou tendo pensamentos sexuais, é o toque que está fazendo eu ter esses pensamentos, então não sou eu que estou intencionando isso. Mas é isso, no toque a gente tem bastante essa questão da culpa, mas a gente precisa que vocês consigam reduzir um pouquinho essa culpa, porque não é culpa de vocês, muito menos porque vocês estão tendo um transtorno. Vocês nunca acordaram e falaram, oh Deus, que dia maravilhoso para eu ter um transtorno. Vocês nunca fizeram isso, então parem de se culpar por uma coisa que não é culpa de vocês. Evelyn Fernandes, que vídeo maravilhoso, mandou um coraçãozinho, muito obrigada, Evelyn. Vladimir Borba, sempre presente também, né, Vladimir Leila, ótima comparação. O toque sempre pede mais e mais e assim aumentando a nossa angústia e frustração. Gratidão, muitos corações, obrigada, Vladimir. É isso, como eu sempre falo pra vocês, pro toque nunca é suficiente. Ele sempre vai pedir mais e mais e mais e se vocês não derem o basta, ele que não vai dar, ele vai pedir cada vez mais. Vocês vão dar a mão, ele vai pedir o braço. Vocês vão dar o braço, ele vai pedir o antebraço. Vão dar o antebraço, ele vai pedir o tronco inteiro de vocês. Daqui a pouquinho vai querer vocês por inteiro. Então assim, vocês vão ter que dar o basta, porque como o Vladimir disse, ele sempre vai pedir mais e mais e mais. Mas a gente tá aqui pra aprender a dar o basta pro toque. Maria Zeliana, Leila, gosto demais dos seus vídeos e seus conteúdos, aprendendo muito com você, obrigada, muito obrigada Maria, obrigada por estar presente. Camila Rayane Macedo, a melhor psicóloga. Leila, como parar de se culpar por não ter conseguido estudar para um vestibular por causa do toque? Meu toque piorou na pandemia e quase cometi suicídio. Na época não consegui estudar nada, hoje voltei a estudar, mas me sinto muito atrasada. Um grande abraço. Camila, primeiro, muito obrigada pelos elogios, pelo abraço, muito obrigada, sinta-se abraçada também. Vamos lá, que nem eu falei pro Bruno, Bruno, dane-se o nome que eu vou dar pra isso, dane-se. Da mesma forma eu falo agora pra você, Camila. A gente tá falando de uma pessoa que chegou a pensar em cometer suicídio.
uma pessoa que chegou a pensar em tirar a própria vida. O quão grave é, e eu sei que é chato, mas o quão grave é você não ter conseguido estudar tanto quanto você gostaria para um vestibular, quando a gente está falando da tua vida. Uma pessoa que não está viva não consegue passar no vestibular. Então, o que é mais importante? Você ter conseguido estudar tanto quanto você gostaria, ou a gente focar em, putz, você estava por pouco, você não estaria viva. Isso é o mais importante agora, Camila. O mais importante é que, assim, que você felizmente persistiu, insistiu, você escolheu permanecer aqui. Isso para nós é o mais importante. Que pena, e eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito mesmo que você não tenha conseguido estudar tanto quanto você gostaria, que você não tenha conseguido passar no vestibular. Mas hoje nada disso é tão importante quanto você estar viva. O mais importante é que você conseguiu não ceder ao desespero do toque e agir e tirar a tua própria vida. Isso é o mais importante. Agora, o que a gente faz em relação à culpa de não ter conseguido estudar? Primeiro, a gente ter sensatez, a gente olhar para o contexto, igual eu sempre falei para vocês, tem que olhar para o contexto. Então assim, poxa, a gente tá falando de uma pessoa que estava passando por uma pandemia, o toque dessa pessoa piorou pra caramba, essa pessoa tava pensando em não estar mais aqui, em tirar a própria vida dela. Que pena que você não conseguiu estudar tanto quanto você gostaria pro vestibular, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você está viva. E agora que você está viva, Camila, agora a gente corre atrás. É isso que a gente vai fazer. Então, ao invés da gente ficar se culpando, a gente fala, cara, eu não conseguia. Eu estava pensando em morrer. O que eu queria saber de álgebra, química, física, matemática? Dane-se tudo isso. Eu queria morrer, porque o meu toque piorou. O mundo inteiro estava confirmando o meu toque. O mundo inteiro estava fazendo eu sentir que realmente isso que o meu toque diz é perigoso. Então eu não conseguia estudar. Então a gente vai fazer o quê, Camila? A gente vai trabalhar a compaixão. Pode pesquisar um pouquinho sobre compaixão. Você vai trabalhar a compaixão, de entender que existia um contexto que não te ajudava, que te atrapalhava pra caramba. Né? Quantas outras pessoas aqui, além de você, também tiveram um toque que piorou na pandemia? Não foi fácil, foi terrível. Vocês estavam vivendo um pesadelo. A gente que não tem toque estava vivendo um grande pesadelo. Imagina vocês que têm toque de contaminação. Vocês estavam vivendo um grande pesadelo. Então, diante do pior pesadelo da vida de vocês, que ninguém sequer imaginou viver isso um dia, o que é não ter conseguido estudar tanto quanto você gostaria? É uma pena, claro, eu concordo. Mas assim, que bom que você está aqui, que bom que você está viva para poder estudar, para daqui a alguns anos chegar e falar, Leila, passei no vestibular, Leila, ó, me formei em X, e que bom que eu insisti, e que bom que você vai poder, de alguma maneira, ter agora tempo e cabeça para estudar, porque na época da pandemia não foi possível. Se tivesse sido possível, você não estaria aqui fazendo essa pergunta, mas o ponto é que você não conseguiu naquela época. Mas que bom que agora, talvez você está com um pouquinho mais de condição de conseguir focar. Agora é o ponto, que você consiga se tratar o teu toque em paralelo, devagarzinho, estudando, porque ainda existe Enem, ainda existe vestibular, você não dormiu e acordou e falou, putz, agora não existe mais nada disso. Que pena, né? Eu gostaria que não existisse mais nada disso e que todo mundo pudesse ingressar na faculdade, mas não tem como. Então a gente tem que passar por esse processo seletivo mesmo. Então, Camila, foca em estudar, foca em se dedicar e parar de se chicotear. Bate no ombrinho e fala, meu, que pena, mas a gente entende por que isso aconteceu. Mas agora bora arregaçar essas mangas e devagarzinho se dedicar bastante dentro do seu possível, das suas condições sociais, mentais, emocionais, enfim, de todas as suas condições aí, para você, financeiras também, para você conseguir devagarzinho aí conquistar esse objetivo de passar no vestibular. É assim mesmo, nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente gostaria. E é uma pena, a gente lamenta. Mas o ponto é que agora você tá aqui, viva, que isso pra nós é o mais importante. Você tá viva pra correr atrás dos seus sonhos, devagarzinho você vai conseguir, tá bom? Boa sorte, daqui a alguns anos eu quero que você me mande notícias. Não espera anos pra vir comentar nos meus vídeos, pode ir comentando sempre, tá, Camila? Mas eu espero notícias suas daqui a um tempo pra saber que deu tudo certo, tá bom? Vou desejar e vou torcer por isso. Próxima pergunta, lendária. Oi, Leila, você poderia qualquer dia falar sobre como o toque afeta os sonhos? Eu tenho muito isso, sonho direto com os temas e isso interfere no meu dia a dia. Te acompanho sempre e me ajuda muito os vídeos. Olha, não sei qual que é seu nome, vou te chamar de Lendária, mas não sei qual que é seu nome. Lendária, olha só, a gente tem 2 pontos aqui importantes para eu trazer sobre sonhos. É bastante comum os pacientes sonharem sobre o tema do toque deles. Eu tinha um paciente que sonhava direto, que estava fazendo compulsões e tal. Então isso acontece, isso pode acontecer. E um outro ponto é que existem algumas medicações que tornam os sonhos mais vívidos. Alguns antidepressivos, que é o tratamento para o toque, é um antidepressivo, né? Em alguns casos tem outros remédios além do antidepressivo, mas alguns casos, alguns antidepressivos tornam os sonhos mais vívidos. E aí parece que são mais reais. Então esses são os 2 pontos que eu posso
posso trazer aqui sobre a questão dos sonhos. Não sei se você já toma medicação ou não. O que você pode fazer é verificar essa parte da medicação, verificar se os sonhos intensificaram, caso você já tome depois de uma medicação ou não. Se sim, aí é algo para trabalhar com o teu psiquiatra, para tentar de alguma maneira verificar alguma medicação que não tenha tanto impacto na questão do sono, tá? Porque o sonho é uma questão do sono. Então, a gente entende que para qualquer pessoa que não tenha toque, principalmente para quem tem toque, claro, um sono é muito importante, um sono reparador é muito importante para nossa saúde mental. Então, se isso está impactando tanto no teu dia a dia, eu te sugeriria verificar a parte da medicação para ver como isso pode te ajudar, tá bom? E antes de dormir, sempre que possível, todos vocês fazerem técnica, quem tem questão com sono, tá? Ah, Leila, eu durmo que meu sono é uma beleza, parabéns, que bom. Que ciúmes que eu tô com de vocês, tô brincando. Mas assim, teu sono é uma beleza? Beleza, talvez não precisa, mas para pessoas que são ansiosas, para pessoas que têm uma questão de dificuldade de sono, um sono mais irregular, um sono mais ruim, eu diria com certeza, façam técnicas de relaxamento antes de dormir. Leila, que técnica? Pesquisa aí, relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Alguém, por favor, escreve aqui embaixo. Relaxamento muscular progressivo de Jacobson. Excelente para insônia, não só para insônia, para ansiedade no geral. Ajuda a tensionar os músculos e relaxar, tá bom? Pesquisa aí, tem um vídeo do Eureka, que é muito legal, ensinando esse relaxamento, mas tem vários outros. Alguém escreve aqui nos comentários, obrigada. Lia Gott. Eu acho que tenho toque de relacionamento e toque de orientação sexual. É uma angústia terrível, é uma sensação de duvidar de mim mesma, de não ter controle. E tem dias que passo horas pesquisando outros relatos, me comparando, sentindo aquela sensação de ter que resolver agora. Lembra que eu falei do fechamento? Lá embaixo, falei pra Fabrícia, falei pra várias outras pessoas aqui, essa sensação de ter que fechar, né? De ter que resolver agora. Fico tentando me aliviar e tô há quase 2 meses passando o dia me questionando e morrendo de ansiedade. Eu não tenho dinheiro para poder começar terapia por enquanto e vi em seus vídeos uma luz para o meu problema. Eu sei que você diz que assistir... Lia já sabe o que eu vou falar, né, Lia? Eu sei que você diz que assistir seus vídeos não dispensa a necessidade de terapia, mas eu gostaria de agradecer esse trabalho que você faz. Que legal. Sua abordagem clínica e o seu jeito de explicar como o toque funciona me faz entender melhor o que eu sinto e consigo ter um pouquinho de paz no meu coração. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz que os vídeos estejam, de alguma maneira, podendo te dar essa luz, enquanto você não consegue ter acesso a um profissional, mas o que eu te digo é, por favor, procura a faculdade de psicologia na tua cidade, pesquisa no Google, como chama? Pesquisa psicólogo social, né, que é psicólogo que normalmente pesquisa atendimento psicológico gratuito, de preferência TCC, tá? Por favor, para vocês que têm toque, por favor, pesquisa pelo menos se você encontra algum psicólogo que tenha horários sociais, que é o quê? É um valor mais acessível. A gente consegue encontrar alguns profissionais, às vezes, que até atendem em projetos de forma gratuita. Eu te diria primeiro, pesquisa se tem na tua cidade faculdade de psicologia. Se tiver, liga nessa faculdade, pergunta como que é para ser atendido por esses psicólogos na clínica escola. Na clínica escola é um atendimento que pode ser gratuito. A gente fala, né, para o paciente pagar 10, 20 reais, mas assim, dá para ser gratuito se a pessoa não tem condição nenhuma, dá. Às vezes tem uma lista de espera, infelizmente, mas coloca teu nome, tá, Lia? Coloca teu nome na lista, Lia, porque assim, há 2 meses, passando o teu dia inteiro morrendo de ansiedade, não é vida, não é isso que eu quero pra vocês. Então assim, procura, eu sei que você falou que você não tem condição, mas procura isso que eu tô te falando. Leila, não tem como. Tem como, talvez, sei lá, eu já falei isso em algum outro vídeo antigo. Não sei se você tiver alguma coisa que você pode oferecer um serviço. Leila, eu sou ótima em fazer unha para as pessoas. Tem como, sei lá, você começar em algum lugar? Tem como você vender brigadeiro? Sei lá, qualquer coisa. Eu não estou diminuindo a complexidade da questão econômica, social do Brasil, obviamente eu não estou. Mas se tiver alguma coisa que você puder fazer para ter um mínimo de entrada, para tentar pagar algum tipo de tratamento, ótimo. Leila, não tem como. Então procura no SUS. Procura em faculdade de psicologia. Existem algumas clínicas médicas populares nas cidades, pelo menos iniciar a medicação, pelo menos isso. Ainda que, né, eu entendo que no teu caso terapia é fundamental, mas pelo menos começar a medicação talvez já pode te ajudar. Você conseguir entender que, olha, se
realmente essa orientação sexual que o toque está dizendo que você tem, se fosse tua orientação, será que estaria gerando todo esse sofrimento? Eu atendo pacientes que são homossexuais, eu atendo, mas é um tipo de confusão diferente que a gente tem. Não é tipo, será que eu sou homossexual ou não sou? Não é esse o ponto. Normalmente é um sofrimento diferente, é um sofrimento sobre aceitação, às vezes é uma questão religiosa, é muito mais isso do que, um pensamento está me fazendo achar que eu tenho uma orientação sexual que eu não tenho. Na questão do relacionamento, imagino que você esteja no relacionamento nesse momento, se você quisesse trair teu parceiro, tua parceira, será que você estaria nesse sofrimento o dia inteiro, lendo relatos das outras pessoas? Será que não tem coisa mais interessante na tua vida pra você fazer do que ficar lendo? Com certeza tem, mas é o toque que tá fazendo você ficar lendo relatos e relatos e relatos e se comparando. Isso é o toque, Lia. Por isso que eu falei de separar. É o toque, não é vocês. Portanto, não precisa mais pautar suas decisões com base no que ele tá dizendo. Espero que você possa encontrar, sim, algum tipo de ajuda para além dos meus vídeos. Seguirei fazendo meus vídeos, mas que você possa encontrar algum tipo de ajuda um pouquinho mais de perto, tá bom? Enfim, pra você talvez começar ali... encontrar uma luz para além desses vídeos que eu tô fazendo, tá bom? Vamos lá. Vani Souza. Oi, Leila, assisto os seus vídeos há muito tempo, eu tenho toque de limpeza já faz mais de 20 anos e piorou com o passar do tempo. Hoje, vivo numa escravidão, fazendo os rituais que o toque manda, demoro muito lavando as mãos, higienizando as coisas e o mais difícil é tomar banho, pois demoro muito tempo. Isso atrapalha toda a minha rotina. Vou dormir mais de 1h da manhã, prejudicando muito minha saúde. O que fazer para mudar esse padrão? Ai, meu Deus, o que eu não faço por vocês? Dá pra ver a cor desse chinelo? Eu nem tinha visto a pergunta da Vani, mas vamos lá. Dá pra ver que tá limpo? Não, né? Com certeza não tá limpo, porque eu acabei de ir pra natação da minha filha com esse chinelo. Eu usei ontem esse chinelo, tá? Eu usei ontem ele. Dá pra ver que não tá limpo, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô suada porque eu desliguei o ar. Porque, pra não ficar fazendo muito barulho aqui no vídeo de vocês. Vani, pra você. Não só pra Vani, que eu sei que tem várias outras pessoas que têm toque de contaminação. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo a cor desse chinelo, né? Eu tava na natação da minha filha, eu usei ontem esse chinelo. Ó. Só não vou passar no rosto porque eu tô muito suada. Vai virar uma gororoba no meu rosto. Ó. Não bastando um, vou pegar o outro. Ó. Olha, a limpeza. A limpeza. Vani, isso é pra você parar de dormir 1h da manhã fazendo o ritual do toque. Só não vou passar no rosto porque de verdade eu tô muito suada. Não sei se vocês conseguem ver. É que eu desliguei o ar. Ó, Vani. Tá bom? Tá bom? Não precisa fazer esses rituais. Busca teu tratamento, Vani. Acho que é a primeira vez que eu vejo o teu nome. Então que bom que você comentou, já que você falou que você tá aqui há muito tempo. 20 anos. Eu não quero nem abaixar as mãos pra vocês não acharem que eu vou limpar minhas mãos. 20 anos. Sofrendo com toque, não é justo com nenhum de vocês. Eu sei que as pessoas demoram muito para buscar ajuda no toque, mas você já sabe que isso é um transtorno, então procura ajuda, medicamento, com psiquiatra, não fica com medo de tomar remédio, o remédio tá aí para ajudar vocês. Faz terapia, e aí a tua pergunta é, o que fazer para mudar esse padrão? Com certeza começar com tratamento, Vani, e começa diminuindo o tempo que você lava as mãos. Eu acabei de enfiar a mão no chinelo imundo, na rasteirinha. Eu tava na natação da minha filha. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira minha filha tem natação. Eu não costumo ir com ela, mas eu não tinha paciente. Eu desci dar um beijinho nela. E aí ela pediu pra eu ir junto. Eu não ia junto, porque eu ia já vir aqui começar a gravar vídeo de vocês, já que eu não estava com paciente. Ela pediu pra eu ir junto. Eu fui na natação dela. Só pra vocês saberem que é verdade isso. Segunda-feira minha filha faz natação. Eu fui na natação com ela. Eu pisei com esse chinelo. Eu tô com esse chinelo agora, porque eu queria vir logo começar a gravar o vídeo, porque depois eu vou atender. Gente, eu passei a mão no chinelo imundo, minha mão tá aqui. Ó, eu não queria passar no meu rosto que tá suado, mas eu vou passar. Eu vou passar. Eu só não queria passar porque eu tô suada, não porque eu tô com medo de passar. Entende, Vani? Se eu tô fazendo isso, é porque eu sou louca? Talvez, mas não só por isso. É porque eu sei que nada vai acontecer. Então você não precisa lavar a mão 1 milhão de vezes. Nada de grave vai acontecer. O toque tá exagerando na mente de vocês. Começa reduzindo essas lavagens. Mas é irresponsável eu te falar tudo que você pode fazer. Porque, né, é caso a caso. A gente tem que ver como que é o toque de cada pessoa. Mas assim, começa pelo menos a reduzir essas lavagens. Começa a estabelecer um limite. Toque depois da meia-noite, dane-se. Acabou meu expediente. Hoje eu não trabalho mais. E aí tudo bem. Mas assim, é uma escravidão e vocês não merecem ficar nessa escravidão. Então, Vani, por favor, procura ajuda, procura ajuda. Leila Louca, coloca hashtag Leila Louca Doida. Coloca aqui, hashtag Leila, eu não vou me sentir ofendida. Hashtag Leila Doida, pra quem se assustou com isso. Mas é isso, Vani, espero que tenha sido útil pra você.
João Vitor pergunta, pode fazer sobre ciúme patológico e toque? Sim, claro, vamos lá. Quando a gente fala de ciúme, ciúme é um sentimento normal, não é alguma coisa necessariamente patológica, mas quando esse ciúme ele passa a ser intenso demais, excessivo demais, talvez aí a gente está falando de um ciúmes que é patológico. E aí, quando a gente fala de ciúme patológico, a gente está falando de algo que está no espectro do toque. O que é isso? Imagina que aqui é todos os transtornos relacionados a toque. E o ciúme patológico, ele tá aqui dentro dessa familhinha aí do toque. Então, como eu gosto de dizer, ele tá na família do toque. Por quê? Porque ele tem também, né, no ciúme patológico, a gente também vai ter obsessões e também a gente vai ter comportamentos compulsivos, por isso que ele tá na família do toque. E aí, que tipo de obsessões a gente vai ter? Que tipo de pensamentos ou imagens? A gente pode ter desde imagens da pessoa imaginar o parceiro ou a parceira traindo, a gente pode ter pensamento de, e será que ele tá me traindo? Será que ele tá com outra pessoa? A gente pode ter pensamento de que, e se eu estiver sendo ingênuo? E se estiver sendo feita de trouxa? E aí a gente tem comportamentos, né, compulsivos para tentar aliviar essa dúvida que vem por conta desses pensamentos. A gente tem comportamentos compulsivos como ficar checando o celular, ficar checando as redes sociais. Eu tenho uma paciente que fica checando quem a pessoa está seguindo e fica pedindo print, checar curtidas. A gente tem também muitas vezes o comportamento de instalar escondido um GPS ou instalar alguma coisa ali para mapear o que a pessoa está mexendo no celular. Além disso, a gente tem o que a gente fala de buscar reasseguramento, que é buscar fazer perguntas para tentar ter certeza. Então, quando a gente fala de um ciúme patológico, a gente está falando de algo que é muito insistente, de algo que quanto mais você busca, quanto mais você fica ali checando, mais dúvida você tem. Por quê? Porque você está buscando ali ter uma certeza, uma garantia que é impossível de se ter. A gente não consegue ter essa certeza nos relacionamentos. Claro, a gente se baseia naquilo que a gente conhece da pessoa, mas assim, 100% de garantia ninguém tem. Por melhor que seja o relacionamento, 100% de certeza, a gente não tem. Mas apesar de não ter esse 100% de certeza, num relacionamento, a gente escolhe confiar com base no que a gente tem da pessoa, com base no que a gente conhece. Só que no caso ali do ciúme patológico, mesmo na ausência de evidência de traição, a pessoa continua desconfiando. E quanto mais ela desconfia, mais ela busca checar, e quanto mais ela busca checar, menos certeza ela tem. E como é algo que gera bastante sofrimento, João, também é algo que precisa de tratamento, tá bom? Procurar uma psicóloga, de preferência ali da TCC, que entenda um pouquinho disso que a gente está falando para conseguir ajudar nesse tema. Retomando aqui, que eu desci, fiz uma pausa, almocei e agora eu voltei para finalizar o nosso vídeo. Comentei com o Nader, com meu marido, sobre isso que eu fiz agora com as mãos, né? Com o chinelo, com a rasteirinha. Daí eu falei para ele, né, que ontem eu tinha saído e tal, mas que eu não lembrava onde que eu fui. Ele falou, você foi pro shopping. Aí eu falei, putz. Ele falou, isso aí, você deve ter pisado em um monte de não sei o que. Ele começou a imaginar, pisou nisso, pisou naquilo, mas enfim, já foi. Falei, tudo bem, já foi, não morremos, tá tudo certo. Mas enfim, só para acrescentar essa informação para vocês que tem toque de contaminação, ontem eu fui ao shopping. Quantas pessoas circulam no shopping? Enfim, é isso. Mas seguimos aqui, já almocei, tô bem. Seguimos aqui para continuar nosso vídeo. Espero que, de novo, seja útil para a Vani e para todo mundo que tem toque de contaminação, ou para quem tem medo de enfrentar o toque, de ver aí o quanto eu fiz e tá tudo certo. Próximo comentário da Juliana da Silva. Doutora, seu canal foi o melhor achado dos últimos tempos. Seus vídeos têm me ajudado muito. Doutora, você já ouviu falar sobre toque de medo de contaminação de drogas e óleo? Tenho medo de me contaminar com drogas e óleos de carro. Meu pai mexe muito com óleo de motor de carro e passou no trilho do portão. Agora sinto que o óleo está contaminando tudo em efeito cascata. E quanto ao medo de drogas, foi depois do ex-marido da minha mãe começar a usar drogas. Agora evito tudo que tem fonte de calor. Não uso nem fogão e nem micro-ondas. Outro dia meu pai esqueceu de trancar o carro que ficou estacionado em frente a uma padaria que tem usuários de crack. Em frente. Fiquei com medo de algum deles ter entrado no carro, usado drogas lá dentro e deixado drogas espalhadas pelo carro. Vamos lá, Juliana. Primeiro sem o doutora, que eu não sou doutora, é só Leila, tá bom? Sobre esse medo que você trouxe, né? É um toque de contaminação, pelo que você está falando. Em relação a drogas, eu acho que é mais comum. Esse específico de óleo de carro, acho que é a primeira vez que eu tô ouvindo, tá? Mas de qualquer maneira, quero que vocês lembrem de um ponto.
como eu sempre falo para vocês, às vezes, principalmente no toque de contaminação, o toque tenta se basear em algo que é real e concreto, por exemplo, a droga ou o óleo de carro, e aí ele vai e escala, ele exagera, ele aumenta, ele potencializa o risco da coisa. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, em relação ao óleo do motor, que o teu pai, você falou que ele costuma mexer muito com isso. Vamos lá, o teu pai mexe com óleo, com frequência. O que acontece com o teu pai? O que de tão grave aconteceu com o teu pai? Imagino que nada. Se com o teu pai, que mexe diretamente com óleo, Juliana, não aconteceu nada, por que você, através do trilho do portão, vai acontecer alguma coisa? Que contaminação é essa? Uma pessoa que mexe com óleo, sei lá, vai ter alguns cuidados, a pessoa vai ter cuidados específicos, sei lá, de não manchar, de não sujar, de não sei o que, mas é o que? É um material radioativo que vai estar, sei lá, contaminando tudo em efeito cascata? Não é. Então, mesmo pessoas que trabalham com isso, né, não tem esse risco que você está falando, não tem talvez esse cuidado que talvez você tem de evitar as coisas. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem toque e o marido dela tem uma oficina mecânica. Só que o toque dela não é nada relacionado a isso que você falou. E ela que lava as roupas. Ela que lava as roupas dele. Então, por que no caso dela e dele não acontece absolutamente nada? Então, pensa nisso, assim, será que o óleo é tão perigoso desse jeito? Se fosse assim, veria um aviso radioativo, sei lá, alguma coisa assim, e não é o caso. Então, quantas pessoas não lidam com óleo? Quantas pessoas, sei lá, quando o nosso portão está emperrado mesmo, seja numa casa, num apartamento, algum tipo de porta, não se passa óleo mesmo para desemperrar? Então, talvez não seja tão perigoso assim. A outra coisa que você falou da questão das drogas, vamos pensar, quantos profissionais lidam diariamente com usuários de droga? Vamos pensar em psicólogos, assistentes sociais que vão na Cracolândia, vão lá, conversam com os usuários. Porque o usuário de droga, por que um psicólogo conversaria? Porque o usuário de droga, ele é uma pessoa dependente, né? Dependendo aí da pessoa, do quanto de uso que essa pessoa faz, ela pode ser uma pessoa dependente. Uma pessoa que é dependente, ela é uma pessoa que tem um transtorno por uso de substâncias, que é a droga. Ou seja, diariamente, pessoas lidam com pessoas usuárias de droga. Sei lá, se eu tenho uma filha em casa, que está super drogada, que está super sobre uso de substância, e ela começa a ter uma overdose na minha frente, você acha que eu não vou enfiar ela no meu carro e vou correr para emergência? Você acha que eu não vou fazer isso? E aí, se eu enfiei ela no carro e ela estava sob uso de drogas, estava drogada, o que vai acontecer no meu carro, Juliana? Se ela está portando droga, eu posso ter medo da polícia pegar e vasculhar meu carro e encontrar uma droga. Isso é uma coisa, porque, vamos supor, estou inventando isso, tá? Nem tem filho adulto. Porque eu estou baseando em algo da realidade. Minha filha usa drogas, minha filha usou o carro, então pode ter uma droga caída ali, escondida. Aí ok. Mas eu tô tendo algo plausível. Aqui no teu caso, a gente nem sabe se algum usuário entrou no carro do teu pai. E ainda que ele tenha usado, o que vai acontecer? Porque alguém fumou crack, porque alguém injetou alguma coisa do meu lado, o que vai acontecer? Tá com medo da seringa? O que exatamente que você tá com medo? Então, assim, tenta destrinchar mais, você vai ver que não sobra muito pro toque, porque o toque é raso. Ele parece que se baseia em algo profundo, mas não é profundo. E só da questão que você falou das fontes de calor, do fogão, do micro-ondas, não sei se eu entendi direito. O ex da tua mãe, ele usava por quê? Porque ele aquecia alguma coisa no fogão, sei lá, o crack, alguma coisa, ele aquecia alguma coisa? Isso que eu não entendi muito bem. Mas quando a gente vai viajar para fora, sei lá, quando você vai viajar se um dia você quiser viajar para Europa, em vários lugares os turistas vão ao supermercado, a gente enquanto turista, para economizar, vai lá, compra uma comida congelada e usa o micro-ondas que o próprio estabelecimento, que o próprio mercado fornece. Então, quantas milhares de pessoas não devem usar aquele micro-ondas por dia, seja funcionário, seja, sei lá, turistas? E eu não sei quem que encostou antes naquele micro-ondas. Se eu vou a uma padaria e eu quero uma coxinha de frango com catupiry, eles vão aquecer no micro-ondas deles, que é o micro-ondas que eles compartilham outras coisas. Então, o perigo não é tão grande quanto parece. Mesmo a tua mãe, desculpa o jeito que eu falo, mas assim, a tua mãe se relacionava intimamente, eu acho, né? Com o teu padrasto da época, com o ex dela, com o ex-marido. Então, na época que ela era marido, talvez ela beijava ele, talvez ela abraçava ele, talvez ela dormia com ele. E o que acontecia com a tua mãe? Ela estava totalmente lidando com uma pessoa usuária. E o que acontecia com ela? Entendeu? É o toque.
é o toque. Não deixa ele te fazer evitar situações. Pode entrar no carro do teu pai. Se você acha que alguém jogou uma droga ali dentro, ok, mas assim, não entra na pira do toque. Por favor. Próxima é do Luiz Felipe ou Silva. Leila, não tenho perguntas no momento, só queria agradecer pelo trabalho que você faz. Particularmente, posso dizer que você tem me ajudado bastante. Entendi melhor o que passa na minha mente depois que comecei a acompanhar seus vídeos. Desejo tudo de bom pra você. Super obrigada, Luiz. Super obrigada mesmo. Fico muito feliz que os vídeos podem ter te ajudado a compreender um pouquinho melhor e, por consequência, eu acho que te acalmar um pouquinho, entendendo que o problema, né, vai muito além de vocês. O problema é muito específico, a gente já sabe o que é e vamos focar em resolver esse problema. Parabéns por isso, parabéns por estar se dedicando a melhorar e muito obrigada. Obrigada pelo seu comentário, Luiz. Lore Silva. Parece que ela lê a nossa mente, né? Muito bom, Leila, adorei o vídeo, conteúdo excelente, muito obrigada. É assim mesmo que o toque age. Ele coloca uma coisa negativa na sua mente e faz você pensar que é algo que vem de você. Olha que legal, é o que a gente falou antes já. Um desejo seu. O toque é muito traiçoeiro. Quando ele ganha a pessoa, ela fica totalmente refém do toque, fazendo tudo que ele manda para neutralizar aquele pensamento ruim. E você cai 1, 2, 3, inúmeras vezes, com medo de que aquele pensamento seja verdadeiro e algo que você deseja pensar. Leila, mais uma vez, um vídeo incrível, parabéns pela abordagem e pela analogia que nos deixou bem claro o esquema do toque. Adorei, Lore, muito obrigada, obrigada por estar presente mais uma vez. Você falou uma questão aqui que eu queria comentar. Você falou assim, aquele pensamento... Muitas vezes o medo daquele pensamento que ele seja verdadeiro e algo que você deseja pensar. Isso é uma coisa que o toque pega muito vocês. Ele faz vocês acharem que, mas e se dessa vez for diferente? E se dessa vez for acontecer? E se dessa vez? E nesse dessa vez, a gente fica naquele ciclo sem fim, lá que eu falei do brinde e que a Lori tá falando aqui em relação ao toque. Então, exatamente isso, ele confunde vocês, é assim que ele acaba ganhando e vocês acabam reforçando ele faz parecer que pode ser um desejo de vocês, que no fundo é um desejo de vocês, mesmo quando vocês já sabem que não é, ele ainda vai fazer vocês acharem que é, mas vocês já sacaram, como disse a Lori, qual é o esquema dele, então perfeito, nada a acrescentar, Lori, obrigada pelo seu comentário e vamos para o próximo. Jennifer Bueno. Tenho 20 anos e há 3 descobri o toque e também o transtorno de despersonalização. Faço tratamento com remédio e já fiz terapia. Melhorei muito e isso fez com que eu percebesse que o toque não era o único problema. Então, pude começar a tratar a fobia social e TAG e vou começar a investigar altas habilidades e superdotação. E só pude perceber essas coisas quando finalmente senti que o toque estava indo embora. Às vezes era uma tortura viver... E, inclusive, só procurei terapia quando um dos pensamentos obsessivos que apareceu foi o de suicídio. Enfim, queria te perguntar se é possível essa incidência de transtornos mentais em uma só pessoa. Às vezes eu me sinto uma anomalia genética ou uma pessoa que só deu errado. Muito obrigada por existir na vida dos portadores de toque e Palestina Livre. Jennifer, muito obrigada pelo seu comentário. Você falou Palestina Livre, eu quero começar falando de que, assim, eu vou falar uma fala muito rápida, mas eu quero que vocês entendam que isso não tem a ver com posicionamento político. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha já há anos, eu tô há anos no YouTube, só você procurar ver quando foi meu primeiro vídeo sobre toque, assim, há muitos anos, daqui a pouquinho eu vou fazer uma década de YouTube. Tem um valor, que é um valor pessoal meu, que é um dos meus valores mais altos. Quando a gente fala rapidinho na psicologia em virtudes, em forças de caráter, a minha principal força de caráter é justiça. Então, para mim, coisas que estão relacionadas à injustiça mexem muito comigo. E se vocês pararem para ver, porque eu já falei isso muitas vezes, principalmente no Instagram, esse é o principal fator que eu falo sobre toque. Não é porque eu tenho toque. Ninguém da minha família próxima, ninguém tem toque. A minha questão com o toque, depois que eu comecei a atender pacientes com toque, tem muito mais a ver com um valor meu, que acaba sendo corrompido, se eu não falo sobre, do que com qualquer outra coisa. Hoje eu não preciso mais ficar gravando vídeo de terça do toque, eu não preciso. Felizmente, assim,
eu não preciso mais gravar nada, que todos os dias vai ter gente me pedindo horário, e eu não vou ter horário para todo mundo. Então não é mais só sobre, conquistar um paciente, não é só sobre isso, já foi, mas não é só sobre isso, porque eu não precisaria mais estar aqui toda semana falando, mas é porque eu quero, é porque eu não consigo concordar com vocês tocarem uma vida de 20 anos de sofrimento, seja a Vanu lá embaixo, seja a Jennifer, eu não consigo concordar em ficar quieta vendo o quanto vocês estão sendo injustiçados, porque o que o toque faz com vocês é uma baita de uma injustiça. E como eu falei, a questão da justiça é um valor muito importante para mim. Então, de eu ser justa, de eu não propagar injustiças, seja lá de qual ordem for, seja naquilo que envolve a saúde mental de vocês ou a saúde mental de um povo do outro lado do mundo. Então, só para trazer esse ponto que a Jennifer colocou, sim, o que eu desejo é isso, uma Palestina livre, livre de toda injustiça. E, gente, por favor, isso vai muito além de posicionamento político. Isso não tem, isso já faz muito tempo que isso já passou. Já é esquerda e direita, já há muito tempo. A gente está falando de uma questão humanitária. Então, sim, meu desejo é que a Palestina esteja livre de todo tipo de opressão, de todo tipo de violência e todo tipo de injustiça, principalmente vindo daquele que se coloca como o democrático, que se coloca como o protetor, mas que no fundo é o algoz. Adoraria fazer uma analogia sobre isso e toque, mas acho que eu vou ser muito cancelada, então vou deixar quieto, mas quem entendeu, entendeu. Então é isso, é uma pena. E como eu já falei, isso não tem nada a ver com o povo judeu. Como eu já falei muitas vezes sobre o Holocausto, o quanto é terrível. E quando eu vejo qualquer filme, qualquer livro, qualquer coisa, me corrói o coração ver o que fizeram com os judeus lá atrás. E aí é isso, né? Todo e qualquer tipo de injustiça precisa ser parado. E é por isso que a gente tá aqui toda terça. Vamos lá, Jennifer. Agora essa pergunta: é possível ter esse monte de transtorno? O que a Jennifer colocou pra nós? Ela colocou o TOC, ela colocou o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ela colocou pra nós o transtorno de despersonalização. E ela está investigando altas habilidades, superdotação e fobia social. Vamos lá, altas habilidades, superdotação, Jennifer, a gente não enxerga como um transtorno, tá? Então é possível sim você ter altas habilidades em paralelo dessas outras questões. Quando a gente pensa na questão do TOC, TAG e fobia social, a gente está falando de 3 transtornos que tem todos em comum, tem uma questão de ansiedade. Cada um por um tema diferente. TAG é uma ansiedade generalizada, no TOC essa ansiedade aí a depender do tema, né, que você tem. E na fobia social uma ansiedade muito específica em relação ao medo do que as pessoas vão pensar, ao medo de ser avaliada, julgada negativamente pelos outros. Então, sim, é possível. A única coisa, e o transtorno de despersonalização, sim, que é essa questão de a despersonalização, no caso, essa sensação de estar fora do teu corpo. Beleza, é possível? Sim, é super possível. A única questão, Jennifer, que a gente tenta fazer quando o paciente tem muitos transtornos é a gente fazer um bom diagnóstico diferencial. O que é isso? A gente pegar e tentar entender, olha, isso que a Jennifer tem, será que é do TAG mesmo? Ou será que é da fobia social? Não, olha, é da fobia social, mas tem algo que vai além de fobia social, porque a preocupação da Jennifer, normalmente, nem só sobre o tema do toque dela, ela realmente se preocupa com finanças, se preocupa com os horários dela, se preocupa com doenças, se preocupa com não sei o que, beleza. Então, é só isso, Jennifer, a gente tentar se certificar de que os profissionais que te atendem fizeram um bom diagnóstico diferencial. Você falou que está investigando altas habilidades também. Caso você queira e tenha condição, você pode fazer uma avaliação neuropsicológica para investigar todas essas condições, mas é possível sim. E os psiquiatras, na psiquiatria se diz o seguinte, que a comorbidade não é uma exceção, é uma regra. Então, o que isso significa? Comorbidade é quando eu tenho mais de um transtorno, mais de uma doença ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho, sei lá, depressão e eu tenho TOC, eu tenho depressão e eu tenho fobia social, por exemplo. Então, é super possível, sim, é muito comum que os pacientes tenham mais de um transtorno. E só um pontinho pra gente fechar, Jennifer. Sinto que eu sou uma anomalia genética ou uma pessoa que só deu errado? Vamos com calma, vamos lá. Primeiro, eu tenho um paciente que tem muito mais transtornos do que esse que você tem. E eu não tô minimizando os seus, tá? Mas eu tô te dizendo que, olha, tem outras pessoas que às vezes até tem mais do que esses transtornos. E não necessariamente elas são, aliás, e elas não são uma anomalia genética, porque você seria. É sim um azar que você tenha vários transtornos. Sim, concordo. Mas você não é uma pessoa que só deu errado. Você não é só isso. Você não tem culpa de ter esses transtornos. Se uma pessoa que tem, sei lá, 3 doenças ao mesmo tempo, a pessoa tem, sei lá, tem obesidade, tem problema no coração
e tem câncer. É uma pessoa que só deu errado? Coitada, é uma pessoa que infelizmente, sei lá, teve muitas doenças e que é azar mesmo. Mas você não é uma anomalia genética. Não se trata dessa forma. Para de reproduzir esse tipo de ideia na tua mente. Você não tem culpa de ter os transtornos que você tem. O grande ponto é que agora que você dá nome para cada um, que você conseguiu melhorar do toque e olhar para as outras coisas, o grande ponto é que você vai cuidando dessas outras coisas. Eu tenho certeza que existiram fatores que também não te ajudaram ao longo da tua vida e que colaboraram, não estou dizendo que causaram, mas que colaboraram para que você esteja do jeito que você está, para que você tenha as ansiedades que você tem. Então, muita coisa colaborou para você chegar até aqui, Jennifer. Portanto, por favor, é injusto você se tratar como uma anomalia genética. Então, para com isso, que você já entendeu que eu não gosto de injustiça, seja lá qual for, e obrigada pela... Obrigada, tamo junto. Vamos lá, próxima. Beatriz, oi Leila, adoro seus vídeos, mas sempre tenho essa dúvida. Como saber se o pensamento é meu ou se é um pensamento intrusivo do toque? E outra pergunta, como lidar com o desconforto de não fazer a compulsão? Aqui que eu falei que ia ter uma perguntinha sobre desconforto. Primeiro, como saber se é meu ou se é do toque? Quando é do toque, a gente vai experimentar algumas coisas. A gente, né? Como se eu tivesse toque. Vocês vão experimentar algumas coisas. Primeiro, a gente vai estar falando de um pensamento que vem do nada. Pode ter tido um gatilho? Pode, mas assim, do nada. Tipo, eu tô aqui e aí vem o pensamento, tomara que minha filha morra. Ou eu quero que minha filha morra. Ou sei lá o quê. Tipo, eu tô aqui falando com você, não tem nada a ver, do nada me veio esse pensamento. Ok. Então, a gente tá falando de um pensamento que ele vem de forma indesejada. A gente tá falando de um pensamento que vem de forma intrusiva, isso é importante. E que ele é invasivo. A gente está falando de um conteúdo que deixa vocês agoniados, angustiados, com medo, com nojo. Então não é vocês, porque se, por exemplo, eu tô pensando em... Sempre dou esse mesmo exemplo. Deixa eu pensar em outro exemplo. Deixa eu pegar outro toque. Vamos pegar o toque sexual. Sei lá, sou professora de uma escola e eu cuido das crianças. E eu tô começando a ter pensamentos sexuais sobre essas crianças. E aí eu começo a me sentir horrível, eu penso em pedir demissão, eu penso em me afastar. Quando uma criança pede pra eu levar ao banheiro, eu vou e dou uma desculpa e peço pra auxiliar levar. Isso mostra o quê? Que sou eu ou que é uma outra coisa, que é o toque? Então a gente vai ver, até mesmo pela forma que vocês lidam, dá pra ver que é toque. Quando é algo que eu quero, se eu, por exemplo, fosse uma pedófila, por exemplo, eu teria desejo, eu teria excitação sexual, então aquilo daria prazer, mesmo que eu não colocasse em prática, porque nem todo pedófilo vai pôr em prática, ok? Mas é diferente, porque a pessoa sente prazer, vocês não sentem prazer. Com vocês não é prazeroso, é agoniante, é angustiante, é transtornante, é torturante, entendeu? E a tua segunda pergunta é como lidar com o desconforto de não fazer a compulsão? Vamos lá. Vamos entender que isso é só um pensamento. Eu não estou diminuindo, eu não estou minimizando, tá, Beatriz? Eu só estou dizendo assim que quando vocês começam a olhar para o toque como apenas um pensamento fruto do meu transtorno e não como uma verdade absoluta, como uma lei da Bíblia, como uma lei da Constituição, quando eu entendo que não é uma lei, que não é nada disso, é só um pensamento, um evento mental que está passando pela minha mente, eu desgrudo, eu entendo que, opa, é do toque, o toque vai falar o que ele quiser, mas que a gente pode, enquanto ele fala, se ocupar com outra coisa. Então, tanto técnicas de mindfulness, que eu sempre trago para vocês, ajuda, técnicas de distração, de vocês se distraírem e fazer alguma outra coisa, mesmo que o pensamento tá lá, não precisa focar em tirar o pensamento, não é esse o nosso foco aqui. Nosso foco não é em eliminar o pensamento, nosso foco é em agir apesar do pensamento. O pensamento tá lá, a gente vai agir apesar dele. É desconfortável, mas a gente vai agir apesar dele. E claro, com toda certeza, técnicas de relaxamento. Não enquanto você tá fazendo exposição com a tua psicóloga. Eu tô aqui repetindo, não vou dar esse exemplo porque posso induzir errado alguém, mas sei lá, eu vou machucar minha filha, eu vou machucar minha filha, eu vou machucar minha filha, eu vou machucar minha filha. Nessa hora que eu tô fazendo isso, eu não vou ficar fazendo relaxamento, porque eu tô fazendo aqui a exposição com, sei lá, com a minha psicóloga ou sozinha em casa. Aqui eu não faço relaxamento, mas estou vivendo a vida, veio um pensamento que eu vou machucar minha filha e o toque mandou eu, sei lá, eu pedi pro meu marido trocar ela em vez de eu trocar. Isso eu não vou fazer, eu não vou evitar. Ou a compulsão poderia ser enrolar um pano na minha mão para não encostar na parte íntima dela. Eu não vou fazer essa compulsão. Aí eu vou ficar ansiosa. Aí eu vou trocar minha filha mesmo assim. Então aqui eu tô fazendo, esse enfrentamento. Nesse caso, aí tudo bem, eu posso fazer respiração enquanto eu tô trocando a minha filha, eu posso falar pra mim que tá tudo bem, é só o toque querendo encher meu saco. Eu posso tentar focar em prestar atenção
nos sons do ambiente. Então, nesse caso, sim, aí eu posso fazer relaxamento, respiração, que é fundamental vocês fazerem, técnica acalme-se e todas essas outras que eu falei. Tá bom, Beatriz? Marcinha Moraes. Leila, me responde, por favor. Leila, eu tenho toque de pensamento inducível. Isso pra mim é uma tortura. O toque sempre coloca na minha cabeça que eu fiz algo errado, mesmo eu tendo certeza que eu não fiz. Eu tô quase louca já. Marcinha, você tá colocando que eu tô quase louca. Então a gente tá falando de um nível de sofrimento muito, muito intenso. Então, com certeza, fazer terapia, com toda certeza, buscar ajuda. O toque, ele faz isso com vocês. Além dele despertar dúvidas, ele muitas vezes faz vocês acreditarem que vocês fizeram algo que vocês não fizeram. Então, muitas vezes a gente tá falando de um toque de falsas memórias, que faz vocês acreditarem em uma situação que nunca aconteceu. E faz vocês ficarem tendo 1 milhão de compulsões ao redor desse pensamento. Então, assim, você falou, eu tenho certeza que eu não fiz. Então, a gente vai trabalhar com isso, que olha, eu sei que eu não fiz e o toque vai tentar me convencer que eu fiz. Então, eu não posso ficar engajando com ele, eu não posso ficar fazendo o que ele tá pedindo, porque quanto mais eu faço o que ele tá pedindo, mais certo ele vai parecer que ele é, quando na verdade ele não é nada certo, ele é mentiroso, ele não tá falando a verdade. Então, o teu ponto é seguir a partir disso. Então, quando ele vem falar, mas você fez e não fez, talvez você pode parar de discutir, porque você já falou, eu tenho certeza que eu não fiz. Eu tô quase louca já. Se você tivesse feito, quando a gente faz uma coisa grave, a gente não tem um apagão na nossa memória. A gente vai lembrar, se eu fizer alguma coisa grave, se eu, sei lá, se eu atropelar uma pessoa e eu matar uma pessoa, mesmo que sem querer, você acha que do nada eu vou apagar na memória? Não, você vai lembrar. Se eu tiver traído meu marido, dormir com uma outra pessoa, você acha que eu não vou lembrar disso? A gente lembra dessas coisas. Então, o toque, ele faz vocês acharem que vocês têm um problema de memória, quando na verdade vocês não têm esse problema na memória. Então, segue a partir do toque, não fica presa fazendo as compulsões. Quanto mais você faz compulsão para checar, para verificar, para ver datas, para ver câmera, para ver não sei o que, para perguntar para pessoas, mais você tá aumentando o teu toque. Então, segue a partir do toque, não fica presa nisso. Eu sei que é difícil, por isso que eu falo, faça esse tratamento, tá bom, Marcinha? Bia. Oi, Leila, tudo bem? Adoro seus vídeos e queria tirar uma dúvida. Estou tendo toque de neutralização de frases e pensamentos. Tenho a sensação de que falei ou pensei algo errado, ou que eu falei algo pode significar algo ruim ou errado. E sinto que preciso neutralizar, porque senão algo ruim pode acontecer. Em alguns temas mais sensíveis, o toque diz que aquele conteúdo específico precisa ser neutralizado mais vezes, tipo 4, 6, 8, 10 vezes ou até mais. Como lidar com isso? Deixa eu pensar aqui num exemplo, Bia, peraí. Sensação de que eu falei ou pensei algo errado, ou que eu falei algo pode significar algo ruim ou errado. Por exemplo, falei que, sei lá, Leila é gorda, né? Então, uma fala mais gordofóbica. Leila é gorda. Vamos pensar que você falou isso, Bia. Leila é gorda. Aí, pra neutralizar essa fala, eu tô falando, ela não deu esse exemplo, eu que tô tentando pensar. Então, se você falou que a Leila é gorda, você tem que ter um outro pensamento para neutralizar, aí você tem que repetir 4, 6, 8, 10 vezes. É isso? Vamos lá. Se você realmente tivesse dito que a Leila é uma gorda, desculpem as palavras que eu uso, mas é uma retardada, sei lá, né? Nem é uma palavra que a gente usa mais na psicologia, tá, gente? É uma palavra super inadequada, então vamos a ela. A Leila é uma retardada. Tá, aí você acaba tendo que fazer as neutralizações para você apagar essa coisa de errado que você pensou ou falou sobre mim. Se você verdadeiramente, internamente, intrinsecamente, genuinamente estivesse considerando que eu sou uma retardada, não sei o que, você teria que fazer essas neutralizações? Se você está fazendo, Bia, as neutralizações, não é justamente porque você não concorda com esse primeiro pensamento que você acha que você teve ou que talvez você teve? Então, ainda que tenha vindo o pensamento na tua cabeça, essa Leila é uma retardada, enquanto você estava assistindo meu vídeo, feliz com o meu vídeo. Opa, peraí. Aí, tô nessa ânsia de querer corrigir e limpar, neutralizar, então não sou eu. Separa, gente. Eu tô o vídeo inteiro falando separa. É o toque. É o toque, não sou eu. Então, por que eu vou neutralizar uma coisa que nem sequer fui eu que pensei? Eu sei que é difícil, eu juro que eu sei que é difícil, eu juro que eu sei que não é fácil, mas o ponto é que, assim, a gente reduz essas neutralizações entendendo que, assim, não é sobre mim, não fui eu que xinguei a Leila, o pensamento veio sim na minha mente, mas não sou eu não acho que a Leila é isso, então, portanto, eu não tenho que ficar neutralizando nada. Eu preciso entender que é um pensamento que vai vir na minha mente, que eu não tenho controle sobre os pensamentos que vêm na minha mente, nem a Leila, que é psicóloga, consegue controlar o que vem na mente dela.
dela. A Leila também tem pensamentos intrusivos, eventualmente. Ela não consegue controlar, mesmo sendo psicóloga. Quem sou eu para querer controlar esses pensamentos? Tá tudo bem. Eles são incômodos, eles são repugnantes, muitas vezes são desconfortáveis, mas eles não me representam. Se eles não me representam, por que eu vou ficar fazendo uma série de neutralizações? Eu não preciso disso. Então, lembrem-se disso, e que assim, a compulsão, a neutralização, ela vai vir como se aquilo que o pensamento dissesse desculpa. A neutralização, a compulsão vai vir como se aquilo que o pensamento disse fosse uma verdade. Então, olha, nossa, é verdade que eu pensei isso, então eu preciso limpar. Não, você não falou nada de errado, tá tudo bem. Mas, Leila, eu pensei mesmo que você vai retardar. Tá tudo bem. Por que você tá incomodada, você pensou? Ah, porque eu não queria ter pensado. Ponto. Então você não queria ter pensado. Então não é você. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa reduzir essas compulsões. E não sei se você faz tratamento, mas faça tratamento. Se tiver muito intenso isso, tenta verificar a questão com o psiquiatra de tomar remédio também para tentar melhorar pelo menos a incidência desses pensamentos na tua mente. Tá bom, Bia? Fabrícia, de novo. Leila, por favor, fala sobre a semelhança entre TOC e a síndrome de Tourette, principalmente no sentido de falta de controle. É um pouco diferente, porque na síndrome, né, de Tourette ou de Tourette, que é quando a pessoa tem tiques, seja motor ou verbal, tipo, filha da puta, realmente a pessoa ela tem um tique, né, uma coisa involuntária. Mas no TOC, gente, o pensamento do TOC ele é involuntário, mas a compulsão do TOC não é involuntária. Presta atenção, o pensamento que vem na tua mente no TOC, ela é uma retardada. Isso é involuntário, vocês não conseguem controlar. Mas a compulsão de, não, a Leila é gente boa, eu gosto da Leila, ela tá aqui toda semana fazendo os vídeos. Isso é voluntário. A compulsão mental ou aqui em voz alta, isso é voluntário. Então isso é diferente da síndrome de Tourette, porque no Tourette a pessoa não tem o controle. Ela não consegue controlar que ela xingou a Leila de, sua vaca, filha da mãe. Eu não consigo, a pessoa ela não consegue controlar. No TOC, parece que não, mas vocês têm o controle sobre o comportamento, não o pensamento, não a obsessão. O comportamento vocês têm controle. Mas é comum, Fabrícia, da gente ter comorbidades. Quer dizer que ter os dois transtornos ao mesmo tempo. É comum ter as duas coisas, tá? Então, no TOC vocês não vão perder o controle. Vocês não têm controle sobre o pensamento. Mas não só no TOC, em qualquer transtorno. Então, vocês têm no TOC sim controle sobre a ação de vocês. É difícil vocês desobedecerem o TOC, mas vocês conseguiriam controlar. O ponto é que dá muito desconforto e por isso que vocês acabam cedendo. Tá bom? Me digam se ficou claro, se ficou confuso essa. Heart Dark. Excelente vídeo. Leila, meu nome é Luiz. Opa, Luiz. Vamos lá. Minha pergunta é o seguinte. Ultimamente estou tendo um tipo de toque de pensamento de falas. Vou dar um exemplo. Alguém me pergunta, você é hétero? Aí na hora vem um pensamento muito forte na minha mente dizendo, eu sou gay. Só que esse pensamento vem exatamente na hora que eu vou abrir a boca para falar, que eu realmente quero falar, que no caso seria sim, sou hétero. Aí depois eu fico achando que eu realmente acabei falando o que o toque me disse para falar na hora. Olha que interessante essa pergunta, Luiz, porque tem muito a ver com o que eu acabei de responder para Fabrícia sobre a questão do autocontrole. Então, quando você está conversando com alguém e alguém te pergunta, nesse exemplo aqui da questão da sexualidade, qual é a tua orientação sexual, e você logo vem um pensamento na tua mente, mesmo você sendo hétero, vem um pensamento, eu sou gay, isso você não consegue controlar mesmo, Luiz. Então, realmente, isso você não tem controle. Agora, que nem eu dei no exemplo lá embaixo sobre a capacidade, que também foi da Fabrícia, se ele mexe na capacidade ali, não é porque vem um pensamento que está me mandando dizer isso, ou que está falando e gritando na minha cabeça alguma coisa, que esse pensamento vai ter poder de mexer nas minhas cordas vocais, que vai ter poder de mexer na minha língua e eu vou verbalizar, vou, como diz uma paciente, vociferar, vou verbalizar essa questão. Então, não é, será, de novo, Luiz, o toque te fazendo achar, que nem agora, acabei de responder a pergunta da, da Marcinha, fazendo achar que fez uma coisa que não fez. Então, Luiz, é o toque te fazendo achar que você falou uma coisa que você não falou. Porque se eu acabei de falar, eu sou lésbica, você acha que eu não vou lembrar? Vai dar um apagão na minha mente? Eu vou ter uma demência, uma amnésia momentânea, transitória? Não vou ter nada disso. Então,
é o toque. Como veio o pensamento e você tá morrendo de medo de verbalizar, porque não tem nada a ver com você, né, com a tua orientação sexual, você tá com medo de verbalizar, aí o toque faz vocês ficarem mais vigilantes, achando que vocês fizeram, quando na verdade vocês não fizeram. Então, o ponto é que vocês entendam cada vez mais que isso faz parte do toque, isso faz parte do transtorno. Ele vai brotar em vocês essa dúvida e cabe a vocês tentarem podar de não ficar pelo menos alimentando. E aí, ter essa certeza de que assim, gente, se eu tivesse falado, a reação da pessoa já seria diferente, a depender do que for. Sei lá, é uma pessoa que me conhece a vida inteira, talvez ela ficaria chocada se eu dissesse, não, é alguém que acabou de me conhecer, aí tudo bem. Se a pessoa não é homofóbica, ela não ficaria chocada. Mas a gente lembra disso, assim, que se eu falo pra pessoa, eu sou lésbica, a pessoa vai me comentar uma coisa séria, você tem namorada? Pronto, então vai ter minha ação vai ter uma consequência, essa consequência vai mostrar que eu verbalizei. No teu caso, provavelmente não tá tendo consequência nenhuma. Não tô falando consequência de choque, mas consequência da pessoa comentar, perguntar, afirmar, sei lá, falar, eu também sou, eu sou isso, minha irmã é lésbica, sei lá, alguém falaria alguma coisa, tem alguma coisa, a gente tá numa interação se eu tô verbalizando com alguém, pra alguém isso. Então, Luiz, fique em paz, é o toque tentando confundir você, como em todas essas outras perguntas, é só mais uma vez ele. E agora, gente, eu acho que a nossa última pergunta, eu deixei por último porque ela é gigante, acho que vou levar, sei lá quantos minutos só pra ler essa pergunta, nem sei se é uma pergunta, que eu ainda não li, mas eu vi que o tamanhão é gigante. Vamos lá, calma, que eu acho que é a nossa última. Renato Severino. Boa noite, Leila. Boa noite, Leila. Meio vídeo, como sempre, excepcional. Obrigada. O toque é um verdadeiro tormento. Psicólogo, muito obrigada pelo importantíssimo vídeo. Eu assisti seu vídeo com um obstáculo. Voltando ao seu vídeo, meu anjo, para ter a certeza se foi aquilo mesmo que você falou. Acredito que faz parte do terrível toque. Leila, vem os pensamentos blasfêmios, inferno, capeta, anjo das trevas, pensamento de músicas gospels seculares, vem pensamento de imagem na minha mente, exemplos de produções como filmes ou séries, clipes de músicas gospels ou seculares, eu penso de forma intencional, como se eu gostasse dos pensamentos, só que não, eu odeio eles, tem as terríveis compulsões que são as repetições, eu penso de forma intencional. Depois fico me punindo, me culpando, peço perdão a Deus por ter pensado e fico dizendo que não sou o que penso, que sou o filho e servo fiel de Deus, sou um escolhido. Digo que isso tudo é o céu sendo preparado para mim. Eu fico pensando que tenho que ler a Bíblia todos os dias, que tenho que orar todos os dias de forma excessiva, compulsiva. É um tormento. Fico pensando que eu tenho inveja, sentimento de inveja, quando na verdade não tenho. Eu repreendo, pois é a emoção que eu mais odeio e jamais quero para minha vida. Eu só desejo o que é bom para as pessoas na vida, sentimental, dos casais também. Esse pensamento que eu penso de forma intencional é como se eu gostasse dos pensamentos, dessas emoções, taquicardia, angústia, eu fico sério, tenho obstáculos de focar na minha realidade. Sou uma pessoa cristã extremamente de fé em Deus, que confia em Deus. Bondoso, humilde, amoroso, simpático, educado, e o que eu penso não tem nada a ver comigo, bênção. Se eu tô assistindo alguma coisa na TV ou no meu celular, o cérebro desencadeia pensamentos para me deixar angustiado, sério. Mesmo se eu penso de forma intencional, eu não queria estar o pensamento obsessivo, eu fico em dúvida, na incerteza, sempre fazendo de tudo para não pensar. É como se eu pensasse que eu gosto dos pensamentos. Isso faz parte desse terrível toque. Psicóloga, Deus abençoe sempre, você é um grande presente especial de Deus para todos nós. Peço desculpas por ter prolongado o texto, mas é o que está passando pela minha mente e minha vida. Todo o sucesso do mundo para você aqui no YouTube, na sua vida profissional. E, pessoal, um grande abraço. Eu disse, meu anjo com você, a minha mente já pensou... Eu disse, meu anjo com você. A minha mente já pensou no anjo das trevas, está repreendido o nome de Jesus, veio o nome magia negra, feitiçaria, fogo do inferno. Eu fico perguntando à minha mãe, pensamentos e sentimentos são só pensamentos e sentimentos, não é, minha rainha? Eu não sou o que eu penso e o que eu sinto. Deus não vai me julgar, me castigar pelo que eu penso, mesmo se eu penso de forma intencional, não é? E ele me diz, não, Renata, a cabeça é feita... a mãe dele. E ela me diz, não, Renato, a cabeça é feita para pensar todo tipo de pensamento, tanto bons como ruins. Eu fico fazendo essa pergunta a ela, posso dizer quase todos os dias. Eu fico evitando citar algumas palavras para o cérebro não desencadear e nem criar... E nem criar pensamentos que eu penso de forma intencional e depois ficar na dúvida, incerteza, me culpando, me punindo, pedindo perdão a Deus. Só Deus e a gente que sofre sabe o quanto é terrível, o pior transtorno de ansiedade que existe na face da terra. Não desejo para ninguém, desejo muita saúde mental para sempre, emocional e física para todos que sofremos de toque e todas as pessoas que têm saúde mental, emocional e física. Cuidem, porque problemas psicológicos e principalmente transtornos mentais como esse não é e nunca será bom, sempre será abominável, terrível e um verdadeiro tormento. Você falou que toque é exagerado, na minoria das vezes ele parece lógico, mas não é.
É um grande fato isso, mas é um grande fato isso, abençoada, me identifiquei com essa parte do vídeo, ainda assim fico tendo obstáculos de focar na realidade, mas Deus é maior. Renato, que texto, vamos lá, mas você trouxe muita coisa boa aqui pra gente falar, só vou fazer uma correçãozinha rapidinho, Renato, hoje em dia a gente não considera mais o toque apenas um transtorno de ansiedade, hoje em dia a gente... Não é que ele não tem ansiedade, ele tem ansiedade, mas a gente considera o toque um transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem um capítulo neste livro, aqui, que é o DSM, ele tem um capítulo só para ele. Então é só uma questão técnica, só para quem tá me ouvindo, às vezes pode achar que eu não corrigi isso. Então, o toque, ele tem muita ansiedade sim, mas hoje a gente chama ele de um transtorno obsessivo compulsivo, não chama ele de um transtorno de ansiedade, embora ele tá cheio de ansiedade também. Agora vamos lá, Renato. Você colocou, né, que você tá tendo esses pensamentos de forma intencional. Olha, eu acho que vem essa palavra na tua cabeça, mas eu não acho que é intencional, porque tudo isso que você me coloca como um tormento, como é difícil, e você fica perguntando pra tua mãe, você escreveu esse textão aqui, eu não acho que você faz isso de forma intencional, eu acho que o toque te confunde, igual nos outros comentários que eu li até agora, espero que você esteja aqui me ouvindo, todos esses outros comentários, você viu que eu falei muito do toque confundindo o desejo de vocês, eu acho que é isso que tá acontecendo com você, Renato, ele tá fazendo você achar que você está desejando, quando na verdade não há intenção, não é intencional, mesmo que pareça que tá sendo intencional, mas não é intencional esses pensamentos que você tá tendo, Renato. Sobre Deus, você falou assim, é interessante que a outra resposta que eu dei lá no começo desse vídeo, eu falei sobre Deus, né, mas eu vou pegar a tua fala aqui. Achei, aqui quando você diz, Deus não vai me julgar, me castigar pelo que eu penso, mesmo se eu penso de forma intencional, não é? Perfeito. Olha, esses pensamentos que você está tendo, eles estão te torturando, estão infernizando a tua vida, estão te atrapalhando, está sendo um transtorno isso na tua vida. Então, Deus, mais do que ninguém, sabe disso. Ele sabe do que está no teu coração, ele sabe que você não está fazendo de forma intencional, mesmo você dizendo que é intencional, não acho que seja intencional. Então Deus sabe disso, ele sabe que você não faz de forma intencional, ele sabe que você não gostaria de estar pensando nisso. Até quando você falou da inveja, me lembrou uma paciente minha que ela tem esse toque. O toque dela faz ela achar que ela tem inveja da filha, quando na verdade ela não tem inveja da filha, coisa nenhuma. A filha dela é uma pequenininha, uma criancinha. E mesmo que fosse, né, adulta, mas assim, ela não tem inveja da filha, mas o toque fica fazendo ela achar que ela tem esse sentimento. E você falou que é um sentimento que você odeia, que você não gostaria de ter. Então olha que interessante quando você coloca pra mim aquilo. Quando você coloca, né, que o toque faz você achar que você tem inveja, que na verdade você não tem, que você repreende, pois é a emoção que você mais odeia, que você jamais queria para sua vida e para a vida das pessoas. Então, olha o que você está me dizendo, isso é você, isso é o Renato. O Renato odeia a inveja, ele não quer ser invejoso, mas o toque está fazendo ele achar que ele é invejoso. Entende, gente? Aqui, eu acho que nesse relato do Renato fica muito claro o quanto realmente não é ele, o quanto ele não tem intenção, o quanto ele não tem desejo. E claro que Deus vai saber disso, claro que Deus não vai punir o Renato por conta de pensamentos que ele não escolhe ter. Não são pensamentos fruto de desejo, não são intencionais, Renato. Então fica em paz, fica tranquilo. Obrigada pelo seu Obrigada pelo seu relato, Renato. Desculpa, obrigada pelo seu relato. Eu não sei se você já faz tratamento, mas por favor, procura um psiquiatra pra você tomar uma medicação para te ajudar. É muito pensamento na tua cabeça, é muito sentimento te atrapalhando, é você tendo que orar muito exacerbadamente, muito exageradamente, muito a mais do que talvez precisaria, mesmo do que, sei lá, qualquer pessoa devota, talvez você está fazendo muito a mais. Então, por favor, procura ajuda, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai ser muito importante. Vai ser muito importante para aliviar esse sofrimento que você está tendo. Gente, socorro, não vai embora que tem mais uma pergunta da Amanda. Amanda, ó, no começo ali no meio do vídeo eu falei que ia ter tua pergunta. E agora eu tava conferindo todas, eu vi que eu pulei a sua. Vamos lá. Leila, esses dias tive muita vontade de usar um acessório e o toque sempre dizia que algo de ruim iria acontecer. Não consegui usar. O que fazer nessas situações para quebrar essa crença e suportar o desconforto? Amanda, se você não usar o acessório, você nunca vai descobrir que nada de ruim vai acontecer. Então a primeira coisa que eu te digo é, presta atenção quando você não usa as coisas que você comprou, quando você não usa e quando você obedece sempre o toque. Sempre que você obedece o toque, a tua vida corre perfeita, nada de ruim acontece na tua vida. Por que eu tô te falando isso? Pra você perceber que não é o acessório, não é a coisa que você comprou, que você deixou de usar, não é isso que tá fazendo com que a tua vida esteja boa ou ruim. Então você usar um acessório não vai ser isso que vai causar um mal, só que você vai precisar usar o acessório. Tenta ver, Leila, eu tenho um colar, eu tenho um brinco, eu tenho um relógio, eu tenho uma meia. Começa pela meia, sei lá, vê qual pra você é menos difícil.
E usa, e veja o que acontece, Amanda. Você vai perceber que as coisas ruins que acontecem na vida, elas são independentes de um acessório. Eu posso usar, sei lá, essa é minha camisa da sorte, sei lá. Eu posso usar minha camisa da sorte e não ter sorte naquele dia, sei lá. Sabe aquela história de usar a calcinha ou a cueca que deu sorte no dia da Copa do Mundo, no jogo do Brasil. Aí a pessoa vai e usa e não tem sorte coisa nenhuma. E aí o Brasil perde. Aí a Alemanha ganha o Brasil. E aí? O povo não estava usando todo mundo a calcinha e a cueca da sorte? Por que o Brasil não ganhou? Porque tem outros fatores que levam a coisas ruins a acontecerem, a desfechos negativos, como o Brasil ter perdido da Alemanha naquela Copa. Então, não é o fato de você estar usando um acessório, Amanda, tem isso em mente, não é o meu acessório que faz com que coisas boas ou ruins aconteçam. Eu usar um acessório que eu tô aqui dizendo pra eu não usar, tudo bem, eu vou ficar desconfortável. E o que faz pra suportar o desconforto? Você perguntou, eu acabei respondendo já agora há pouco, mas eu reforço. O que a gente vai fazer? Faz um mindfulness para você focar no ambiente, para você tirar o foco do acessório. Tenta fazer a respiração, faz o acalme-se. Se você estiver em casa sem fazer nada, faz aquela técnica que você aprendeu no Worktalk, do Folhas no Riacho. Usa essas técnicas, elas podem te ajudar. Pode usar técnicas de distração, de se distrair com alguma coisa, não tem problema, mas o importante é você lembrar do porquê. Por que eu tô usando o acessório? Por quê? Porque eu não quero me escravizar no toque, não é o acessório que vai fazer com que algo de ruim ou bom aconteça. Não é um acessório, Amanda. Eu sei que parece que é, porque o toque fica dizendo isso na tua cabeça, é uma crença, como você colocou, mas não é uma crença verdadeira, é uma crença distorcida. E você já sofreu muito, porque, né, eu sempre leio seus comentários, né? A gente já esteve mais próximo no Worktalk. Você já sofreu muito por conta de se privar. Chega de se privar. Eu sei que o desconforto vai vir, mas usa essas técnicas que eu te falei. Pega o teu material do Worktalk, da Masterclass, pega o teu material e veja as técnicas que a gente tem lá. Essas técnicas, elas podem te ajudar. Se você vê que tá muito difícil, tenta tomar remédio também, vê um psiquiatra para ele te avaliar e ver se não é o caso de tomar remédio para te ajudar a fazer melhor esses enfrentamentos. Eu sei que você já vem fazendo vários enfrentamentos, você sempre coloca os comentários aqui ou no Instagram, mas se tiver muito difícil, lembra sempre que tem um remédio ali para ajudar. Para além disso, o desconforto vai vir, mas você vai descobrir que não é o acessório que faz coisas ruins acontecerem. Mas se você não usar, você não vai descobrir. Então tenta ver qual acessório é menos difícil pra você e começa por ele. Pessoal, e vamos chegando agora ao fim desse vídeo. Nossa, vai dar gigante. Eu acho que é o maior vídeo. Acho que é o maior de todos que eu fiz até agora. Eu não sei se tem alguém ainda me ouvindo aqui. Se tiver, me coloque. Vocês sabem que esse é um ponto que eu fico sempre insegura. Eu acho que eu já tô falando sozinha. Eu acho que todo mundo já ouviu a resposta que é deles e foi embora. Eu acabo comentando depois da mesma pessoa e eu volto. Eu acho que a pessoa nem tá mais ouvindo. Então me digam se vocês estão aqui ainda. Tem ainda alguém aqui? Tô falando sozinha. Me digam. Que eu sempre acho que ninguém mais tá ouvindo. Então coloquem aqui embaixo. Sim, Leila, estou, obviamente, até o final. Ou se você não tá aqui, você nem vai colocar nada, mas coloca só pra eu saber se você ficou até o final. Eu espero verdadeiramente contribuir com vocês, contribuir pra aliviar a injustiça que o toque faz vocês estarem presos. Eu não gosto de injustiça e eu não quero que vocês sigam sendo injustiçados. Chega de ser vítima do toque, agora tá na hora da gente colocar ele no lugar dele. Espero que esse vídeo contribua um pouquinho pra isso. Coloque um comentário de vocês aqui, deixa eu saber se foi útil ou não. Espero verdadeiramente que possa ajudar vocês. Coloque um comentário de vocês, de verdade, coloca o like. Se conhece alguém que pode se beneficiar, encaminhe o vídeo. E é isso, obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima terça do toque. Até lá!